Alô, amigo ligado no Sport TV, muito boa noite, seja bem-vindo a este Bem... você achou que não ia ter programa, né? Você achou que carnaval ia estar todo mundo de folga. Estamos aqui com o Bem Amigos, que hoje faz, evidentemente, um programa especial em meio aí às comemorações, ao feriado de carnaval. E é um programa especial porque hoje a gente vai tratar de temas específicos aqui, sobretudo aqueles que envolvem a administração dos clubes brasileiros, né? Que é uma questão que tem crescido muito, né? Nessa última década, nos últimos 20 anos, em função da própria profissionalização dos times, do montante de dinheiro que esses times hoje em dia administram, né? Os clubes. Então, por esta razão, a gente resolveu fazer um programa especial hoje aqui, reunindo representantes que são diretores de futebol, não são aqueles que a gente chama de o cara que executa as ordens ali, o executivo às vezes nem é remunerado, mas é o cara que está ali no campo no dia a dia, administrando o elenco, administrando o orçamento, administrando toda essa vida de um grande clube. E por isso nós somos representantes de 3 estados diferentes aqui hoje, além, é claro, dos nossos companheiros aqui dos canais Globo. Nós vamos fazer o programa de hoje aqui, primeiro começando aqui à minha esquerda, com Ocimar Bolicenho, que é o primeiro aqui, que é diretor do Cruzeiro, o Diego Serri, que está trabalhando lá no Bahia, diretor de futebol do Bahia. Eles estão acompanhados aqui pela Fabiola Andrade, pelo Rodrigo Capello, dos nossos companheiros aqui do grupo, e do lado de cá, o Duílio Monteiro Alves, que é o diretor de futebol do Corinthians, que está ladeado aqui por Paulo Vinícius Coelho e Marco Antônio Rodrigues. É com esse time que nós vamos fazer esse programa especial nesta segunda-feira de carnaval. E eu começaria, já abrindo para todo mundo, para vocês participarem, mas eu queria primeiro ouvir os nossos convidados. Primeiro que essa é uma função que tem ganho muita importância, né, nos últimos anos, sobretudo no futebol brasileiro. E a gente vê que os clubes, aparentemente, cada vez mais tentam trazer pessoas que tenham capacidade de gerir o clube como se fosse uma empresa. Como é que é para você, Duílio? Você que já teve o seu pai nessa mesma função, já há 30 anos atrás e tal, você hoje é o diretor do Corinthians, que é um clube que é um dos que mais arrecada no Brasil, que é sempre tão cobrado por títulos, por participações importantes. Como é que você se sente nesse cargo e como é que é trabalhar, né, nessa função tão importante hoje do futebol? Muito boa noite, muito obrigado. Teve o pai e o avô. E o avô também. É uma dinastia. É uma dinastia. Tudo bem, Duílio? Boa noite, muito obrigado por ter vindo. Boa noite, Milton. Boa noite a todos. Prazer muito grande estar aqui, participando do Bem Amigos. É um prazer, né? Muito grande poder estar exercendo essa função dentro do Corinthians. Como o Marco colocou, meu avô, já muitos anos atrás, aí, quase 50 anos atrás, era diretor de futebol. Foi vice-presidente também. Meu pai, depois também no futebol, como diretor de futebol, na época da democracia corintiana. Então, para mim, é um prazer muito grande poder estar trabalhando e prestando um serviço aí para o Corinthians, que é a nossa paixão. Mas não é fácil, né? Não, nem um pouco, nem um pouco. É muita cobrança, a gente... Mas eu estou acostumado, né? Eu cresci nesse meio, mas não é nem um pouco fácil. Óbvio que nós vamos falar com o Ocimar, vamos falar com o Diego de temas mais específicos sobre os clubes. O Cruzeiro está passando uma situação delicada de reestruturação total. O Bahia, que vai se firmando aí na primeira divisão. Mas, Ocimar, primeiro falando dessa questão de administrar um clube, você pegando agora um rabo de foguete com esse Cruzeiro tentando se reconstruir. Tudo bem, Ocimar? Muito obrigado por ter vindo. Boa noite, Milton. Prazer é todo meu. Um abraço aos amigos aqui também. Eu tive uma experiência um pouquinho diferente, né? Porque fui dirigente estatutário por 14 anos, né? Cheguei a ser presidente do Paraná Clube e desde 2000 estou nessa condição de profissional do futebol. Você bem disse, hoje nenhum clube de futebol brasileiro consegue sobreviver sem a figura de um executivo. Porque o futebol hoje exige uma dedicação 24 horas por dia. E sem essa figura dentro do departamento de futebol, realmente fica muito difícil dar conta do dia a dia. E aí, Diego, você que está lá no Bahia, eu estava vendo seu currículo hoje, você tem vários títulos em vários lugares, em clubes que você ajudou a administrar. E agora com esse Bahia que faz um campeonato muito bom no ano passado, né? E vai se firmando aí como uma força do futebol. E lá no Nordeste, que a gente sabe que é sempre mais complicado para você ter uma administração forte. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, prazer participar com vocês do Bem Amigos. E realmente venho desde 2016 trabalhando no Bahia, nessa função de diretor executivo de futebol. E o clube, depois de passar por um processo de intervenção, 6 anos atrás, veio se reestruturando. Cada gestão foi contribuindo um pouco. E nesses últimos anos a gente tem conseguido administrar o clube, como você citou no início do programa, na abertura, muito semelhante a uma empresa. Mas é claro que com abertura e com participação da torcida também, que é um dos motivos pelos quais o clube existe. Então tem essa diferença grande, mas tem sido um trabalho árduo, difícil, mas muito gratificante no clube.
Se os companheiros me permitem, eu vou começar com o Rodrigo lá, porque o Rodrigo talvez seja o nosso grande especialista aqui na questão de administração de finanças e grana e tal. É isso mesmo, Rodrigo? Eles administram como empresa ou isso é só daqui para fora? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, obrigado pela participação. Primeira vez que eu participo Estreando aqui no nosso programa, é o nosso Rodrigo. Até a gente vai aliviar um pouco nos diretores de futebol, porque muitas vezes as decisões não estão na mão deles, né? A gente tem os diretores financeiros que têm responsabilidade, tem os presidentes e, em última instância, se você não tem um presidente forte para segurar as decisões difíceis, a coisa não funciona, né? Então a gente vai contar, pegar leve. vai pegar leve, mas vai contar as situações. E a gente tem 3 clubes numa composição bem interessante, porque o Corinthians é um clube que passou por uma depressão muito grande ali nos anos 2000, o rebaixamento, de lá para cá voltou com um bando de loucos, reestruturou, parecia que ia dominar o futebol brasileiro. E aí? Não sei o que aconteceu. O Bahia vem de uma intervenção judicial, de uma recuperação também notável, né? A gente fala muito de Flamengo, esquece um pouco do Bahia, que fez uma reestruturação muito interessante. E o Cruzeiro, infelizmente, acabou de chegar na maior depressão. Então é uma composição muito rica para a gente poder debater esses momentos dos clubes, né? E até eu queria ouvir os 3 em relação a isso. A cada momento específico de quais são os principais desafios, necessidades, antes de entrar na minúcia. Começamos com o Duílio? Vamos. Bom, em primeiro lugar, como você colocou, o Corinthians, desde que foi rebaixado, né, na primeira eleição do Andrés, posterior a isso, vem ganhando muitos títulos nos últimos 10 anos. O Corinthians hoje é o atual tricampeão paulista, agora joga o Campeonato Paulista para conquistar o Tetra. Ganhou nesse tempo e com muito prazer fiz parte lá atrás da diretoria de futebol, em 2011, um título brasileiro, a Libertadores em 12, o Mundial em 12, Recopa, Paulista. Então, acho que assim, o Corinthians conquistou tudo esses últimos 10 anos. Agora, não dá para você ganhar sempre tudo, né? E um título custa muito caro. Por mais que a gente... lógico que te dá mais visibilidade, lógico que isso valoriza a marca, mas o título também, para você manter o atleta, ele é valorizado, o mundo inteiro passa a olhar o seu time a jogar, passa a buscar o seu atleta. Ele encarece os seus custos, né? E você tem que, para fazer a manutenção desse elenco e reforçar ainda mais, que é o que nós fizemos em 2013, isso custa muito caro. Vem propostas de todos os lados, ou você renova com o atleta que está valorizado e tem que dar uma melhoria muito grande salarial, ou você acaba perdendo ele muitas vezes de graça, é um direito dele, existe um contrato, se ele cumprir e não quiser renovar, não tem muito que a gente possa fazer, mas por isso você acaba gastando muito mais. Então, acho que a gente de 3 anos para cá vem com o pé mais no chão. Desculpa interromper, mas o Corinthians perdeu a força que ele tinha no mercado. O problema é o estádio, é a dívida do estádio. Hoje o Corinthians tem uma dívida grande e perdeu a força de contratação que ele tinha há um tempo atrás. O fator principal é o estádio? Eu acho que também o estádio, né? Hoje a gente tem, o Corinthians naquela época não tinha um centro de treinamento à altura, aliás, nenhum centro de treinamento, treinava no Parque São Jorge. Hoje o Corinthians tem um centro de treinamento dos mais modernos do mundo. O Corinthians tem um centro de treinamento da base, que está terminando agora a obra, os garotos já estão treinando lá. E o Corinthians tem um estádio e tem um custo, né? Você tem que pagar isso. Mas eu não entendo... Porque ele saiu muito mais caro do que se imaginava também, né? É um grande estádio, foi a abertura de Copa do Mundo. O presidente vem trabalhando nisso, já foi reduzida a dívida aí num acordo com a construtora em quase 1/3 do valor. Existe mais uma negociação. A intenção é que o Corinthians fique somente devendo à Caixa Econômica Federal, que esse valor do estádio fique aí por volta de 400 a 500 milhões de reais. Isso esse ano ainda, a gente espera ter isso resolvido. Então, lógico, você perdeu uma arrecadação de aproximadamente 100 milhões, uns 70 milhões líquidos. Ano. Se você tem isso a menos no caixa, é lógico que faz diferença, né? Mas não entendo que perdeu muito a força de contratação. O Corinthians simplesmente não está fazendo aí as loucuras. O futebol no Brasil está muito caro. E o Corinthians não está entrando nessa de salários absurdos, a gente tem segurado muito. Agora, força existe, mas existe uma responsabilidade da gente colocar as contas em ordem e não fazer nenhum exagero. Só para a gente seguir ali na pergunta do Rodrigo, para a gente mostrar também a situação atual do Cruzeiro e do Bahia, daí a gente pode ampliar esse debate, não, Marco? Como é que está o Cruzeiro depois de ser rebaixado, e polícia, Ministério Público, enfim? O Cruzeiro, está debutando na crise, né? É a primeira vez que vai enfrentar uma Série B. E eu acho que para o Cruzeiro agora, nesse momento,
a palavra que deve nortear é a humildade, né? A humildade de saber que caiu e que tem que realmente rever em muito os seus conceitos, né? O Cruzeiro não teve uma intervenção judicial, mas teve uma intervenção institucional, né? São vários conselheiros, várias pessoas ligadas ao Cruzeiro que nunca estiveram lá comandando o futebol, tomaram pé dessa situação, estão tentando pôr um freio em tudo aquilo que foi feito de errado nos últimos anos e estão tendo a humildade, né, de entender que hoje o Cruzeiro está numa situação muito diferente daquela que viveu até o final de 2019. Então, só esse fato das pessoas terem consciência do que vão enfrentar e de que efetivamente vai ter que se dar um passo para trás para se pegar impulso e voltar a ser o Cruzeiro que era, e a gente aí está cheio de exemplo, né? Aqui, o Corinthians, o Internacional, o River Plate, que é recente, aí também teve um problema muito parecido. Agora, eu tenho muita fé na força do Cruzeiro, né? A instituição Cruzeiro é muito forte. Então, isso me deixa muito animado para que o Cruzeiro tome o caminho correto com as pessoas honestas no seu comando. E o Bahia, né, Diego, parece que vive um momento exatamente contrário, oposto, né? Porque o Bahia teve todos os problemas que você já citou lá de trás e começa a se firmar como não vou dizer que ele está começando agora, que ele está renascendo, na verdade, né? Porque o Bahia está se firmando na primeira divisão, com campanha impressionante. Jogadores que antigamente poderiam dar... Nós acabamos de ver o caso do Rodriguinho aí, né? Que o Bahia acabou de apresentar. Era um jogador que provavelmente estaria na disputa de outros clubes, né? Ele teria mercado no chamado eixo Rio-São Paulo aqui, Porto Alegre, Belo Horizonte, enfim. Mas ele deu preferência ao Bahia, ele foi contratado pelo Bahia. É o caso do diretor, inclusive. O caso do diretor, inclusive. Verdade. Mas, enfim, o Bahia se firma hoje como uma potência que provavelmente ele não deveria ter deixado de ser, já que a gente não pode esquecer que ele foi o primeiro campeão brasileiro lá atrás, enfim. O Bahia tem uma história linda, é um clube gigante que passou por momentos muito difíceis, né, por anos muito difíceis. E depois da intervenção, cerca de 6 anos atrás, o clube começou a se reestruturar. E agora o que eu vejo de grande desafio é o seguinte, a gente vem equacionando as dívidas do clube, vem pagando ano a ano e as dívidas estão diminuindo, a gente está aumentando um pouquinho a receita, acho que o Bahia tem sido sábio ao explorar tudo o que se pode fazer em relação aos programas de sócio-torcedor, desenvolvendo material próprio, a marca Esquadrão, enfim, inúmeras ações que o clube tem feito. E dentro de campo a gente tem conseguido manter uma regularidade também. O grande desafio que eu vejo para o Bahia agora é como dar o próximo passo, porque a torcida e nós também dentro do clube, claro, todo mundo valorizou muito as conquistas recentes, os passos que a gente deu. Eu estou há 4 anos praticamente no clube, estou fazendo 4 anos daqui a pouco. Mas agora, e o passo seguinte? O Bahia precisa continuar crescendo e brigar por títulos importantes. Então esse que eu acho que é um grande desafio. A gente tem uma limitação financeira e como eu disse que a gestão é muito responsável, por isso que eu falei que a gente tem uma gestão que ela é muito parecida com uma de uma empresa, nesse sentido da gestão do futebol. E a gente não pode também fazer loucura, sair contratando e querendo competir com equipes com poder econômico muito maior. Mas a gente tem adotado algumas estratégias. Eu, por exemplo, desde que eu cheguei no clube, eu entendi que para eu ser competitivo dentro desse cenário no Brasil, eu precisava ter um elenco muito enxuto, o que causava um pouquinho de estranheza no começo nos treinadores, mas eu trabalho com um elenco muito pequeno, porque com esse elenco eu consigo dividir o que eu tenho do bolo de dinheiro em menos fatias. Quando eu falo muito pequeno, não é tão pequeno assim. Você compara, por exemplo, com os clubes da Europa, é uma coisa normal. Eu tenho cerca de 25 jogadores hoje no elenco do meu time A, 24 jogadores, 25, agora com o Rodriguinho. Mas hoje todo mundo quer trabalhar com 30 jogadores no máximo. Isso. Hoje todo mundo... Sabe o que acontece? É esse. Além dessa questão financeira que eu estou citando, na verdade eu venho do campo, né? Eu me formei na Universidade de São Paulo, mas venho do campo e trabalhando como treinador. Uma grande dificuldade que existe é do treinador gerir um elenco inteiro, aqueles caras que acabam ficando desmotivados, que não estão fazendo parte de uma relação, não estão indo para um jogo. Isso é uma dificuldade muito grande. E muitas vezes você acaba nem utilizando os 30, 35 jogadores. Quando você vai ver no final do ano, você nem utilizou. Então, eu acho que eu vi até no programa anterior do Bem Amigos, o Thiago colocando uma situação que você precisa entender o jogador, você precisa ter um pouco de tempo, né? Aproximar um pouco as pessoas. Quando você tem 35 é mais difícil. Você com 20 e poucos jogadores naquele dia a dia corrido já é difícil de você explorar todas as capacidades do jogador, de você poder conhecer esse cara mais de perto.
Então, a gente tem adotado isso. Nesse ano, nós conseguimos implementar uma equipe B também no clube, com jovens jogadores vindos das nossas categorias de base e também alguns que a gente foi pincelando no mercado, apostas nossas. E tem vivido também de apostas, né? Alguns jogadores se destacaram muito nos últimos anos, foram apostas que a gente levou, de perfil um pouco mais jovem, que pudessem ser um patrimônio do clube numa possível venda, e a gente precisa dessa venda, e jogadores com um pouco mais de força do que a média para poder competir com o talento das maiores equipes. Só pra gente comparar, quantos jogadores hoje o Cruzeiro tem? 30. 30. E o Corinthians? Hoje, com a saída do Gustavo, 29. Então tá mais ou menos dentro daquele de 25, Você 30. tem até a limitação de inscrição, né? Numa Pois é, agora Sul-Americana, tem isso. numa Libertadores são 30. Mas isso é importante, sabe? Porque realmente o dirigente, né, que trabalha com a paixão e não com a razão, ele quer trocar toda hora, quer aumentar toda hora. Então a limitação é importante para nós no dia a dia. Uhum. Porque essa limitação nos deixa em condição de dizer, olha, agora não pode mais. Agora já chegou, Não já vamos bateu mudar no mais. topo aqui, não dá mais. Isso, exatamente. Mas tem um ponto que é assim. Vamos lá, PVC. O Simar falou de um ponto de... o dirigente quer trocar toda hora. Muitas vezes não é o dirigente que quer trocar. É a torcida, a imprensa e o conselheiro que quer trocar. Exatamente. E aí, essa configuração dos três, ela revela 3 categorias diferentes de dirigentes. Por que existe o diretor executivo, que é o cargo do Diego Serri? E hoje é o cargo do Simar. Historicamente, futebol no Brasil, futebol no mundo, mas no Brasil, você tinha o presidente e uma série de degraus de amadores até que você chegava ao primeiro cargo técnico, que era o técnico. O técnico. E aí você não tinha isso que o Diego disse. Quem determina quantos jogadores tem? O técnico? Não, o diretor executivo. Uhum. E aí a gente fala assim... Será que determina? Não, deveria. Mas Não, é o que o Simar está Tem que ser tudo em dizendo. conjunto, né, Marco? Tem que ser em conjunto. Eu acho que ninguém faz nada sozinho, Claro. nem A pode gente ser tenta assim. colocar a melhor situação, né? Aí a gente vem aqui e fala assim, mas precisa de reforços. Aí você contrata o Rodriguinho e não tira ninguém do elenco. Uhum. Aí você aumenta a sua folha de pagamento e quando você vai ver no final, você tem uma dificuldade de administração enorme. Verdade. Porque no fundo, aí o Rodrigo pode falar disso, continuamos sendo amadores, em grande parte, fingindo sermos profissionais. Quais são os clubes que têm essa estrutura política no mundo? O Real Madrid e Barcelona tem. Mas Real Madrid e Barcelona determinaram como funções estratégicas, todos os departamentos estratégicos são profissionais. O marketing é profissional, o financeiro é profissional. Estou errado, Capelo? Não. E, aliás, essa função de diretor de futebol, ela é recente, mas acho que o principal gap, né? Porque quando você vai reestruturar um clube de futebol, você vai contratar um diretor de marketing, você pode ir numa grande empresa que tem o marketing, trazer alguém que não trabalhou com futebol, mas tem o conhecimento técnico da área. No financeiro, a mesma coisa. Na comunicação, a mesma coisa. O futebol, não. E a gente não forma muito diretor de futebol, né? A gente está muito preocupado com o técnico, com o presidente, mas essa figura não é formada. Não tem um clube que pega alguém, investe, fala assim, não, eu vou mandar para a Europa por 3, 4 anos para fazer uma graduação, para fazer uma pós-graduação. Nós estamos até Agora, trabalhando. já progredimos junto com a nisso, ABEC, sabe, né? Rodrigo? Tem uma associação. A Associação que... dos Executivos já está preparando, junto com a CBF, um curso de formação de precisa executivos. ter. E Mas aqui é nós uma fizemos diferença, isso né, com Luiz? o Edu Gaspar, com o Alessandro, né? Sim. Foi. Desde Luiz? 2011. Aqui é uma diferença. Eles dois são profissionais. Você não é remunerado. Não. Mas eu tenho o Wilson você- lá hoje. Com o devido respeito, é um dirigente à moda antiga. Sim. É dirigente político. Político. Tá Né? tudo A estrutura política do clube. Provavelmente um dia vai ser candidato a presidente também. Não sei, isso vamos ver um Como dia. foi teu avô, que eu acompanhei, Sim. como foi Meu teu pai. mas você é um dirigente que não é remunerado. Tem alguém remunerado ao seu lado? Tem nessa o função? Wilson hoje. Ele Que que era parou de zagueiro. jogar o ano passado e hoje nós estamos... Como a gente fez com o Edu Gaspar na época, depois o Alessandro que passou por lá. e agora o Wilson. Uhum. Que no fundo assim, não tem nenhum problema em você. O Marcos Braz é um diretor, vice-presidente de futebol do Flamengo e é um vice-presidente político, né? Estou falando político por quê? Porque está dentro da estrutura política do clube. Dos acordos Né? que você faz. É uma pra indicação do Chama presidente. estatutário, né, PVC? Não é Estatutário. pejorativo. Estatutário. Não, É de não, acordo com o estatuto. Quando eu falei que o Bahia está sendo administrado como empresa, assim, é porque o próprio estatuto do Bahia também foi modificado e modernizado. E hoje, tanto o presidente como o vice-presidente também são profissionais remunerados e que dão expediente em tempo integral no clube. Isso facilita muito. Então, acho que a gente tem uma estrutura hoje
enxuta, mas que está funcionando. O presidente, você disse, É, Tanto o remunerado. presidente como o São vice-presidente. Paulo é o assim. primeiro caso no Não, Brasil. São Paulo é assim. São Paulo também já. O Leco é remunerado. São Paulo já há algum tempo. O que Santos também- chegou a fazer isso e depois retroagiu e voltou atrás. O que também indica que não há modelo perfeito, seja remunerado ou não remunerado. Mas o Exatamente. problema aí é remunerar o dirigente amador, né? Porque às vezes a gente defende muito a profissionalização como Exato. se basta contratar. Exato. Mas é Basta porque eu pagar um falei- salário pro cara. Exato. E assim, se o Leco já estava na presidência antes e começou a ganhar um salário depois, qual a diferença? É o mesmo dirigente. Exato. Por isso que a gente tem que formar essas pessoas. Sim. É. O que eu acho legal, Milton, da gente falar aqui, e me sinto muito à vontade de falar, porque convivo com o Corinthians, né, sempre, que eu estou em São Paulo desde 2005, e sou mineira, então conheço muito bem o Cruzeiro, mas eu sou uma grande admiradora do trabalho do Bahia, porque quando você fala de empresa, você, por exemplo, se você entrar aqui na TV Globo ou no Sport TV, você vai ver missão, né? Então, toda empresa tem a sua personalidade, tem sua missão e tem seu objetivo. E eu vejo hoje, nessa diretoria do Bahia, jovem, com uma missão, eu vejo que ela tem uma personalidade, eu vejo que ela tem algo para passar, além de construir no futebol, conquistas e títulos, uma imagem a passar. Acho que eles são vanguardistas. Você vê no Santos também uma postura assim, o Corinthians tem umas posições legais também em redes sociais, mas o Bahia é muito incisivo, ele é muito positivo, né? Quando ele está falando de causas sociais e de transformação da sociedade. Então, eu acho que quando você fala de empresa, hoje eu vejo o Bahia no Brasil como um grande exemplo. Aliás, o não Diego é estava nos fácil. dizendo antes do programa começar, né, que não é marketing, né? É óbvio que funciona como uma peça de marketing, Cultura. mas a diretoria acredita nisso. Exatamente. Eu acho que não pode ser uma coisa falsa criada para gerar uma imagem do clube. Então, não existe vínculo partidário nenhum, não tem nada disso, mas na verdade são valores que o Bahia acredita que são essenciais e que devem ser cada vez mais difundidos na sociedade. E eu até falei isso no começo do ano, em determinado momento, mas eu acho que o futebol, de certa forma, deve um pouco isso para a sociedade também. Porque os clubes estão sabendo aproveitar cada vez mais e se capitalizar enfim, como eu até citei aqui o caso do Bahia, com sócio-torcedor, com televisão, enfim, com uma série de coisas, porque vive do torcedor apaixonado, que é um grande capital do clube. Mas se a gente afeta e influencia tão diretamente milhões de pessoas, por que nós não vamos ter uma função social e contribuir com o que o clube pode fazer? Do jeito que o clube é importante na vida dessas pessoas. O cara sai de um jogo, por exemplo, e só fala no clube dele, no time dele, no dia seguinte, na escola, no barzinho, no trabalho, enfim, em todos os lugares. Talvez o clube possa ser uma referência para as pessoas um pouco além do futebol. E isso não traz prejuízo de forma nenhuma ao futebol. A gente não pode fazer essa confusão. Porque, às vezes, a gente tem ali, por exemplo, no Bahia, um sentimento de que a qualquer momento, se o clube tem qualquer tipo de tropeço no campo, que você fica um pouco intimidado para continuar com essas ações, desse núcleo de ações afirmativas que a gente tem. Isso não é correto. Isso não é correto, porque não influencia em nada no campo, né? Não é a ideia, mas eu acho que é uma obrigação. Eu acho que todos os clubes, aos poucos, têm que passar a fazer um pouco mais. Mas o time é cobrado ou não? Quando perde um jogo, perde um Bavi lá em Salvador, que é um tormento. Ô, Milton, o time é O cobrado torcedor- de qualquer jeito, né? O time é cobrado sempre. Sempre tem Só que que assim, ganhar, né? se você Mas aí não... o cara não fala também? Fica com essa bobajada aí de ficar Fala. defendendo? Não tem Tem isso? gente que fala, mas na verdade isso que é uma bobagem, né? Claro. Tem gente que fala, mas na verdade isso que é uma bobagem, porque isso não Claro, interfere em nada. Não é por causa disso que o time vai ganhar ou perder. Agora, você tem que ter convicção no que você está fazendo e não deixar de expressar, né? Admiro muito e também queria cumprimentar o Bahia por esse trabalho. Acho sensacional e devia ser seguido pelos clubes. Agora, pergunto para você. Sim. Conheço um pouco a Bahia, acho que conheço até um pouco bem. Por A sorte, sociedade né? baiana, Sorte baiana, sua, né, Marco Antônio? a sociedade baiana, Tem isso. eu acho que ela é mais aberta. É. O baiano, a cultura baiana voltada para a arte, para a música. Você acha que isso é um facilitador nessa política do Bahia? Eu acho até que pode ser, Marco. Só que eu acho que em todas as áreas é difícil você realmente expressar situações delicadas como a gente trata, né, em qualquer área e em qualquer ambiente. Então é o que eu acabei de dizer, você tem que ter convicção, acreditar que realmente está fazendo uma coisa certa, está contribuindo de alguma forma para a sociedade, e é o que a gente faz.
Eu acho que isso deveria ser feito em qualquer clube e eu acho que essa barreira não pode ser realmente um entrave para que outros clubes façam também o mesmo trabalho. Agora, Diego, só para não perder a chance. É óbvio que quando o Bahia faz uma campanha dessa, ou essas campanhas, essas questões afirmativas, elogiado no Brasil inteiro, todo mundo publica e tal e coisa. Isso, de alguma forma, rende para o clube dividendos? Ou seja, vocês vendem mais camisa, vocês trazem mais sócio-torcedor? Embora talvez não seja nem essa a preocupação, medida, né? mas tem como consequência também isso? A preocupação não é essa, diretamente. Agora, eu acho que o clube não tem uma imagem hostil, né? Não tem uma imagem que em determinado momento alguns clubes têm. Você começa a formar uma imagem bacana, uma imagem legal. Eu acho que isso atrai realmente mais gente. Você lança campanhas, a gente tem um material próprio, então às vezes você consegue capitalizar um pouco isso também. É um efeito colateral, vamos dizer, mas não é o objetivo principal. Sabe que uma vez eu apresentei o Bem Amigos, eu ganho camisa aqui de todos os times quando a gente vem aqui, porque vai apresentando o programa. E não uso nenhuma delas, porque senão você é linchado, né? Porque o cara que torce para outro time, enfim. Mas eu vi, quando o Roger Machado era técnico do Bahia, esteve aqui uma vez, ele me trouxe uma camiseta, era uma campanha que na época era Não Há Impedimento, uma coisa assim, que tem um campo de futebol desenhado na frente, que era uma campanha para que as mulheres participassem do futebol, né? Não há impedimento, então a mulher deveria participar também. Você sabe que quando eu vou com aquela camiseta, as pessoas me falam, pô, mas que legal, que bacana, onde é que... Entendeu? Então aquilo rende, pelo menos essa simpatia, como você disse, né? Essa coisa de o Bahia se encarar de uma outra forma. Não tenho a menor dúvida que isso funciona. Alguém ia perguntar? Não, eu ia fazer uma comparação só com o que passou o pai do Duílio, que era o Adilson. Porque, assim, é diferente, mas transformando em 35 anos de distância, o Bahia está tentando ser inclusivo com a sociedade. A mais brilhante, não. São todas brilhantes. O departamento de marketing do Bahia é absolutamente brilhante. Mas a do óleo eu acho sensacional. Maravilhosa aquela camisa. Ficou muito bonita. Maravilhosa. Agora, é uma coisa que, assim, é claro que tem uma camada da população conservadora, que é essa camada que vai dizer, mas estão fazendo marketing, mas não estão ganhando o jogo. Que era o que acontecia com o Adilson. Nós estamos até mostrando a camisa manchada de óleo. Eu acho espetacular essa camisa. Essa camisa é maravilhosa. Ficou muito bonita. Sim, eu lembro muito, o Marco Antônio vai ouvir e vai me xingar. Eu lembro que tinha um programa de rádio nos anos 80, que era As 20 Notícias, Antônio Gusto e Lucas Neto, especial. E era assim, grande audiência. Tinha audiência. Mas era assim, era o cúmulo do conservadorismo. Era o conservadorismo. O Adilson, pai do Duílio, era o barbudinho do Parque São Jorge. Quando perdia. Agora é o filho que é o barbudinho do Parque São Jorge. Quando ganhava, era tudo maravilhoso. E a gente precisa separar isso. O que você está dizendo, o que o Diego está dizendo. Uma coisa não tem a ver com a outra. O que nós estamos falando é de incluir toda a sociedade, de esclarecer toda a sociedade. Mas sabemos que uma parte da sociedade pensa de maneira diferente. Porque a democracia estava aquele momento político do país, né? O país saindo de uma ditadura. Então, eleições diretas, campanha, a democracia veio na hora certa. Então, ganhou a simpatia das pessoas a fim daquilo. Mas os conservadores também foram contemplados, porque o time ganhava. Ganhava, exatamente. Formou um timaço que ganhava. O time era feliz. O time era feliz e todo torcedor corintiano ficou contente com aquilo lá. Foi realmente um movimento espetacular. Agora, o movimento que o Bahia faz também pega num momento político que é uma campanha corretíssima para a sociedade pensar nas coisas que estão acontecendo. No mínimo, pensar, né? Eu estava vendo ali a Rita Lee era... Meu amor, por favor, vote em mim. Porque se eu ganhar a eleição, só vou dar poder ao seu coração. Lembra disso? Olha a faixa que passou ali antes da decisão de 83. Corinthians entra com uma faixa, ganhar ou perder, mas sempre com democracia. Foi a contribuição do esporte, né, na redemocratização do país. É isso que o Diego estava falando agora, de poder usar isso, essa paixão, o alcance que tem o futebol para poder colocar questões sociais em discussão. E que naquela época também o clube foi muito favorecido pelos personagens que estavam lá, né? Não só o seu pai, mas você tinha um Sócrates, tinha um Casagrande, você tinha um Vladimir. Enfim, pessoas que tinham engajamento político, enfim, consciência política. Não, nem Sócrates foi capa da revista Placar, dizendo que se passasse a emenda Dante de Oliveira da direta já, diga ao povo que fico, ele vestido de Dom Pedro I. E ele falou isso no discurso no Vale do Anhangabaú. O discurso das diretas. Um discurso pela direta já.
Agora, Super envolvido. Duílio, ainda voltando à questão do cara que você, embora não seja remunerado, mas você é o cara que executa as funções lá de diretor de futebol. Num dos clubes mais populares do país, quer dizer, o Corinthians e o Flamengo, o Corinthians só perde para o Flamengo em termos de número de adeptos aqui no Brasil. Mas tá ali, ó. Tá ali, na sua opinião tá ali, né? Tá bom. O pessoal do Flamengo não vai concordar, mas enfim. É o time do povo, como a gente chama aqui em São Paulo, né? Como é que é para você trabalhar no dia a dia, administrar e ter orçamento e ter que controlar o número de jogadores e quanto ganha e quanto paga, o dinheiro que entra e o dinheiro que sai, enfim, você equilibrar tudo isso e tendo essa torcida toda atrás de você, querendo o título, querendo contratação, querendo o melhor jogador no time dele, enfim, como é que é esse caldeirão? Isso a gente conversa muito, né, internamente, eu e o Andrés. A gente tem que ter, como eu coloquei há pouco, né, e o Marco falou da gente ter perdido a força de contratação. Mas a gente tem que saber o nosso limite, a gente não pode passar ele. A gente tem vários exemplos aí do que acontece. O próprio Corinthians hoje ainda passa por dificuldade desde lá 2012, 2013, que nós ganhamos o Mundial, seguramos todos os atletas e reforçamos ainda mais, né? Então, no começo de 2013, chegou o Pato, chegou o Gil e chegou o Renato Augusto. Então, e o time já era campeão e não saiu ninguém. Uhum. E isso acaba refletindo lá na frente, né? Então, a gente tem que ter muita tranquilidade e saber suportar a pressão, porque, como o PVC colocou, você liga a televisão, precisa contratar, o time é fraco, tem que ter mais um cara de velocidade, tem que ter mais não sei quem. O seu concorrente, como você citou, está contratando e não para, tem 2 times inteiros titulares aí que jogam em qualquer lugar. Mas a gente tem que ter muita calma, ter muito... E ficar pronto para tomar porrada todo dia, que é o que acontece. Agora, né? Tanto de torcedor como de imprensa. No caso aqui é o Palmeiras ou é o Flamengo? Não, o Flamengo. Agora, Milton, concorrente. Aí tem mais um detalhe, histórico. No caso também. do Rony é o Palmeiras. Não, no caso do Michael é o Flamengo. Esse aí foi Não, verdade. O Andrés, quando esteve aqui, nós gravamos um grande círculo com ele ano passado, nós fizemos exatamente essa pergunta para ele, né? Porque ele também falava do concorrente, dos adversários e tal. E ele falou que o Palmeiras é o grande rival. O concorrente é o Flamengo. É o Flamengo. Deu aquela cutucada. Tem mais Diga, um Alcimar. outro detalhe histórico importante nisso tudo que o Duílio falou, né? A história diz que nem sempre, ou quase nunca, aquele que ganhou foi o que mais gastou. É verdade. Sim. Então essa relação existe. Uhum. Não é a relação de quem pode gastar mais que vai ser o ganhador. Isso é histórico. Pode olhar. O Flamengo está quebrando. Isso. essa- Pode Mais estar um paradigma. quebrando nesse ano, né? Mas não vai ser sempre, né, Marco? Agora, esse talvez seja um bom tema, porque como é que vocês, que administram clubes de futebol importantes, que têm pressão, que têm sede de títulos, de repente você olha para o Flamengo, que já ganhou o Brasileiro, já ganhou a Libertadores, disputou o Mundial, e vem para a virada de ano e contrata mais jogadores, investe mais, e tem um time ainda mais forte que do ano passado e tal. E já leio aí críticos importantes dizendo que o Flamengo já é favorito para tudo esse ano de novo, né? E aí, como é que você que está montando o seu time lá no Corinthians começa a falar, ih, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer esse ano? Eu acho que são ciclos também, viu, Milton? O Corinthians teve essa fase aí de 10 anos que ganhou tudo, tinha um time que era considerado melhor, e isso vai mudando, né? O ano passado, no início do ano, o Palmeiras era o favorito a tudo. E o Flamengo veio e acabou ganhando tudo. Então, o que o Simar está colocando também de investimento serve. Nós, em 2013, tínhamos, na minha opinião, o melhor time do Brasil disparado. Campeão do mundo, reforçado, e não ganhamos. Uhum. Ganhamos a Recopa e o Paulista, mas não ganhamos a Libertadores, não passamos a... Títulos maiores. Então, acho que a gente tem que ter... E saber que o time também é bem treinado, com peças, lógico. Você não tem o mesmo elenco, mas você tem grandes jogadores. Você pode chegar lá também. E o Corinthians tem sua torcida, né? Que é uma força... Isso ajuda muito dentro do Quem tem dos menos, campeonatos. Milton, tem que ter muito mais eficiência. Era isso que eu ia dizer. Agora, eu acho uma O tiro coisa... tem que ser mais certeiro. Exatamente. Aqui no Brasil também você tem um problema muito grande, né? Às vezes eu brincava assim que um torcedor do Bahia, um tempo atrás, se ele ficasse um ano fora do país e falasse assim, bom, eu vou dar um tempo, não vou assistir futebol. Eu quero me desligar aqui e volto no ano que vem. Quando ele voltasse, chegava lá, ele ia pro estádio para encontrar o time dele de novo, ele olhava, talvez ele visse lá 2 jogadores do ano anterior. Isso também é. Então, eu vim contratando cada ano 20 jogadores por ano. Agora, por exemplo, no começo do ano, contratei 7 jogadores, nós contratamos. Né? Isso faz com que você demanda um tempo para entrosar a equipe, para o treinador poder extrair o que tem de melhor de cada jogador. O que a gente tenta fazer que é um desafio? Você tenta pensar muito mais a combinação dos jogadores para formar uma engrenagem, formar uma equipe, que acho que aí é um desafio,
do que só você começar a olhar quem são os bons jogadores no mercado e trazer de baseada, até porque a gente não tem condições de fazer isso. A gente tem que ser muito pontual, pensar como é que essas peças vão casar, né? Ter um olhar mais técnico sobre isso. Nem é o ideal, né? Agora, você não tem uma hora que você senta lá na sua mesa, que você deve ter uma mesa lá no Bahia, olha para o seu orçamento, olha para o orçamento do Flamengo e fala, puxa vida, se eu tivesse esse orçamento. Porque, assim, o fato de você estar num time como o Bahia, de toda a sua história, toda a sua tradição e tal, e quando eu falo aqui em grandeza, eu não estou falando em grandeza do clube, eu estou falando de orçamento, eu estou falando de cota de televisão, eu estou falando de publicidade na camisa, enfim. Há uma diferença, indiscutivelmente, há uma diferença. Como é que é administrar nessa situação, né? Você tendo que competir com esses clubes, porque o Bahia está aí na primeira divisão e fez uma bela campanha ano passado e brigando por títulos da Copa do Nordeste, seja a Copa do Brasil, enfim. E tendo um orçamento muito mais enxuto do que os seus principais concorrentes. Se eu for te falar a verdade, eu acho que a gente tem que ter uma equipe que dê um encaixe muito bom para competir em alguma coisa grande mesmo no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de pontos corridos, um campeonato longo. E a gente vai sempre perseguindo, agora cada vez chegando mais perto de disputar uma Libertadores de novo, que é um desejo nosso e é um desejo real. Ano passado a gente vinha muito bem, teve uma queda no final do campeonato, terminou ainda, foi a melhor classificação da história do clube na era dos pontos corridos ainda, de novo. Mas gerou uma frustração. Mas gerou uma frustração pelo que nós tínhamos feito durante E pelo que apontava, campeonato. estava dando pinta de que vocês iam chegar. O time estava jogando bem. Agora, eu acho que competições de mata-mata, agora nós estamos na Sul-Americana, nós tivemos realmente um início aí que foi difícil com a eliminação na Copa do Brasil esse ano, chegamos nas quartas de finais em 19 e 18, perdemos no detalhe os 2 jogos, e chegamos nas quartas de finais da Sul-Americana também, que foi a campanha que o Bahia foi mais longe, e a gente precisa tentar ganhar um título desse nos próximos anos. Milton, você podia desviar um pouquinho para esse assunto aqui que eu acho muito importante, que é a tal da Copa do Brasil? Pois não. Olha, eu queria fazer um alerta. Eu fiz isso no primeiro ano e vou repetir aqui. Essa competição, da forma que ela está feita na sua primeira fase, ela é absolutamente suicida. Porque os jogos são uma verdadeira guerra. Nós passamos agora... para o amigo de casa, né? A primeira fase da Copa do Brasil, o time visitante joga pelo empate. O mandante tem que ganhar por causa do ranking, enfim. O time daqui tem um peso maior, por isso ele joga pelo empate. Na segunda fase, se empatar, tem pênalti. Isso, exato. Mas é sempre num jogo só. Sempre num jogo só para localizar o amigo de casa. Mas isso tem gerado um problema muito sério nesse jogo. Para quem joga em casa, é vida ou morte. Muito sério. E isso tem se tornado até uma coisa suicida, porque os clubes menores, esses bem menores, passar de uma fase para outra Copa do Brasil representa um espetáculo financeiro o ano todo. A maioria salvando. Desculpa, eu vou falar aqui assim, até uma opinião. Assim, eu acho que essa questão ela é até muito bacana, né? É muito legal que os clubes possam. Agora, o que eu realmente discordo são os gramados onde você disputa essas partidas. Mas eu digo, porque aí que você nivela tudo, você nivela por baixo os jogos. E o cara tá jogando com a torcida com você pega gramados horríveis. Horroroso. E aí aquela sua vantagem técnica, tudo cai por terra, nivela o jogo e fica um negócio que... Né? Não, então, esse é o grande ponto que eu acho. Esse é o grande ponto. Né? E tem que registrar assim também. Eu conversei muito com o pessoal do São Raimundo lá em Boa Vista. Eles gostariam de vir jogar no Mineirão. Então se tirou esse glamour do time pequeno e jogar num grande estádio, né? Então acho que isso é uma coisa que a CBF poderia rever, porque realmente está ficando perigoso. Mas posso entrar nessa provocação? Por favor, para divergir, né? Porque a gente está falando de clubes que têm orçamentos de R$500 mil no ano, né? O Cruzeiro, mesmo com a situação que está, trata das centenas de milhões. É difícil demais ganhar do São Raimundo? É perigoso, Rodrigo. Eu digo, o perigo que eu quero alertar é o seguinte, para esses times é a vida deles. Mas e aí nem todo jogo tem antidoping. Então, isso está se tornando perigoso. Eu estou dizendo que é o 4º ano que eu participo e é o 4º ano que eu percebo que cada vez está ficando mais perigoso. Mas perigoso no sentido... No sentido de que está valendo muita coisa. Você, como diretor do Londrina. Sim. Né? Você participou antes como diretor do Londrina. Sim. Você recebia o time grande na primeira... Você não chegou a pegar um time? Não, o Londrina sempre jogou na condição de visitante. Na condição de também. visitante, porque estava na Série B. Mas você, por exemplo, usaria o gramado vou mexer no meu gramado aqui? Nunca. Vamos jogar em Gurupi, por exemplo. Gurupi é o que o Diego disse. O gramado não tinha a mínima condição. E a iluminação, você não enxergava a bola. E
o jogo foi decidido ali. Tem uma questão que é meio comum dos 3 clubes que nós estamos aqui representando todo o futebol brasileiro, né, que é o Corinthians, o Cruzeiro e o Bahia. Por exemplo, o Bahia nós falamos aqui da Copa do Brasil. O Corinthians da Libertadores, que foi eliminado super precocemente pelas pretensões que o time tem ao longo do ano. E o Cruzeiro, que foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ou seja, como isso impacta lá no seu dia a dia, por exemplo, no Corinthians ou no Bahia? Porque você faz um orçamento no começo do ano. Ah, tenho aqui, vou receber tanto, vou gastar tanto e tal, vou contratar tal jogador. Só que a Libertadores, o fato de você cair na primeira fase, ela te deixa sem uma grana que você talvez contasse com ela para pagar suas contas ao longo do ano, né? E o Corinthians não vai ter essa grana, o Bahia, o Cruzeiro na Série B, enfim. Como é que faz aí, Durio? No orçamento do clube não estava prevista a Libertadores, essa receita. Mas, sem dúvida nenhuma, é um dinheiro que vai fazer falta lá na frente, né? São algumas fases, o Corinthians... Mas não estava no orçamento porque vocês não acreditavam que chegaria? Ou porque vocês não porque põem quando foi feito ano passado ainda estava dependendo, de classificação. Estava correndo o campeonato ainda. Então hoje existe a Copa do Brasil no orçamento, a previsão das oitavas, o Corinthians inicia nas oitavas, mas é lógico que não vai afetar o orçamento e o resultado, mas vai afetar a parte financeira sem dúvida nenhuma. Seria um dinheiro a mais. Mas o prejuízo foi de quanto? Ficar fora da Libertadores? Um pouco difícil de a gente... Pelo menos até a próxima fase. Se a gente chegasse às oitavas de final, teríamos mais 3 jogos em casa, a gente pode falar em 15 milhões, 20 milhões de reais. Mas Rodrigo, a informação está correta. Eu tenho o orçamento do Corinthians e lá está previsto chegar até as oitavas de final da Libertadores. Então, estava no orçamento. E eu digo com tranquilidade porque eu tenho a cópia do orçamento e está escrito lá, né? E é uma perda que dá para mensurar sim, porque sem jogar fase de grupo, sem jogar oitavas de final, você tem por baixo ali uns 20 milhões de reais em performance de televisão, né? Que é a famosa premiação, também em bilheteria e tal. Mas está no orçamento, sim. Inclusive, a gente tem os orçamentos para mostrar aqui. É mesmo, né? É. Mais para frente ou vamos mostrar agora, caramba? Esse é o que foi aprovado agora? No próximo bloco, a gente começa o próximo bloco com isso, falando dos orçamentos. Mas, por exemplo, o Bahia, né? Que já tem um orçamento, já falei aqui, né? O orçamento já é um pouquinho mais enxuto. A maior receita do Nordeste hoje, né? O Bahia. E aí você perde uma competição como a Copa do Brasil, que todo mundo diz hoje que é mais legal a Copa do Brasil do que o Campeonato Brasileiro, porque dá muito mais dinheiro, né? Enfim. Foi uma frustração esportiva, da ambição do clube e da receita. Foi um início de ano duro. Depois de você trabalhar corrido sem parar, montando equipe, né, pensando coisas grandes, a gente realmente teve esse tropeço aí no meio do caminho. E a gente está jogando a Sul-Americana ao mesmo tempo, fizemos uma primeira partida em casa, ganhamos de 3-0, não tem nada decidido, vamos jogar fora ainda a partida de volta, mas estamos vivos ali, forte, para tentar compensar um pouco essa perda, esse prejuízo financeiro que nós tivemos na Copa do Brasil com a Sul-Americana agora. Também estava no orçamento. Também estava no orçamento. Estava previsto chegar à quarta fase. E da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil. Mas da Sul-Americana não. Sul-Americana só a primeira. Exato. Agora, a situação do Cruzeiro é mais dramática, né? E o porque Cruzeiro... não só vai perder receita porque vai para a Série B, enfim, o apelo é menor, não sei o quê, mas com todo o problema que está junto, né? Sim, e o Cruzeiro é debutante nisso, né? Porque ele sempre entrou nas oitavas de final da Copa do Brasil. É o maior ganhador da Copa do Brasil. Isso mesmo. Então agora, esse ano, teve que entrar já na primeira fase. E a gente espera ir longe na Copa do Brasil, porque isso vai representar muito para a sobrevivência do Cruzeiro nessa temporada de 2020, que vai ser a mais difícil de todas. Agora, Simari, como é que vocês estão se preparando para enfrentar a Série B, né? Que, obviamente, a ideia é trazer o Cruzeiro de volta rapidamente à primeira divisão. Um time que nos últimos 5, 6 anos aí ganhou 2 vezes o Brasileiro, ganhou 2 vezes a Copa do Brasil e vai ter essa experiência de Série B agora. Com muita humildade, né? De novo, de reconhecer, de saber onde está e de ficar muito de olho no mercado para tentar fazer o time mais adequado para disputar a Série B. Tem que ser um time de Série B. Não pode ser um time de Série A. Em termos comerciais, o Bahia está na Série A e o Vitória na Série B. É ruim para o Bahia? Não, não acho. Eu não acho, não. Realmente, acho que, na verdade, o Bahia tem que pensar grande e não ficar só pensando dentro do próprio estado e na região. A gente disputa a Copa do Nordeste, que é uma competição muito legal, uma competição interessante, que reúne times de Série A, B e C, enfim, nesse primeiro semestre. Talvez seja uma das mais fortes aqui dentro do Brasil no primeiro semestre. Mas o Bahia tem que expandir a marca do clube. Acho que o Bahia tem conseguido, ano após ano, no cenário nacional,
buscar um lugar cada vez um pouquinho maior. Então, Mas essa você não questão acha que do um Vitória e do rival... Bahia- Eu falo porque eu sou de Belo Horizonte e eu vivo isso com Atlético e Cruzeiro desde criança. Um rival se fortalecendo e ganhando títulos força o outro a também... Eu sinto isso. Claro. O Cruzeiro, Nesse o sentido. Eu Cruzeiro acho, nesse ganhando sentido, títulos sim. fez o Atlético também correr ali. Grêmio Internacional no Sul, um puxa o outro. Nesse sentido, sim. Nesse sentido, sim. Mas acho que a gente tem que também se espelhar em outras equipes do Brasil também para tentar buscar dar um passo um pouquinho à frente. Sair um pouco só desse lado regionalizado nosso. Mas sem dúvida que nesse sentido, quando você tem uma equipe que vai fazendo um bom trabalho, vai puxando a outra para que também você vai nivelando por cima. Lá é né? grande. Muito grande. Muito grande. Agora, Ocimar, voltando à Série B, o que é um time de Série B, na sua opinião? Um time de Série B é uma característica de jogadores diferentes, né? Série B, ela é muito mais competitiva, ela é muito mais aguerrida, é muito mais força do que técnica, né? Os campos são diferentes e a estrutura da equipe é diferente. Então, eu vi muitas equipes jogarem com times de Série A e terem muitas dificuldades na Série B. Então, a equipe de Série B é aquela talhada para jogar aquele tipo de competição. Mas não é o caso de ter um time de Série A ruim. O Flamengo hoje, que é o melhor time da América do Sul, ganharia a Série B com um time de Série A. Será? PVC, eu tenho minhas dúvidas. Tem muito time de Série B que quando chega na Série A cai de novo. Então, pois é. Tem que formar um bom time, viu? Porque são competições muito diferentes. Muito diferentes. Mas também não é só querer, né? O difícil é montar um time de Série A com um orçamento de Série B Isso. no Cruzeiro, porque é diferente, né? O time de Série B e o Cruzeiro na Série B são diferentes porque o Cruzeiro tem 800 milhões em dívidas só pela última contagem da nova diretoria. Por isso que eu disse lá no começo aqui. Exato. Não só o fato de o time estar na Série B, onde você vai ter talvez menos público, talvez cotas menores, patrocínio, essa coisa toda, mas porque você está trazendo um caminhão de problemas do ano passado para cá, né? Exatamente. Essa é a questão. Agora, nesse período, sabe, a torcida vem mais junto. E isso não Isso é é verdade só com o também. Cruzeiro. A A gente tem torcida experiência. no sofrimento, ela Se te junta. apoia mais. Te apoia mais. Muito bem, nós vamos fazer aqui o nosso primeiro intervalo e prometo que no começo do próximo bloco a gente vai falar sobre a questão dos orçamentos. O Rodrigo trouxe um material importante para a gente ver. Já, nessa segundona de carnaval, hein? Já nós voltamos com o nosso Bem Amigos. Até já. Amigo ligado no Sport TV, nós estamos de volta com o Bem Amigos dessa segunda-feira de carnaval e já num clima meio nipônico aqui, né? Porque nós vamos ter Olimpíadas esse ano, Jogos Olímpicos que vão acontecer em Tóquio, no Japão, finalzinho de julho, começo de agosto, né? E nós vamos recordar aqui um dos grandes momentos do esporte nacional, não só para o esporte brasileiro, para este atleta, né, que foi o primeiro a ganhar a medalha de ouro na sua modalidade, e para mim, né, que tive a honra e a chance de estar lá vendo de pertinho a medalha de ouro do César Cielo nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. Eles vão para o bloco. Todos ficam em pé no cubo d'água. Cada detalhe é fundamental. Embaixo a raia 1, no alto a raia 8. Uma piscina só. E eles vêm. Pouco mais de 20 segundos para a consagração. César Cielo começou forte na raia de número 4. O francês também vem forte na raia de número 5. César Cielo vai apertando o ritmo. Está liderando a prova o brasileiro. Ele vem para ganhar medalha. Ele vem para brigar com o francês na chegada. Levou também na raia de número 1. Vem muito bem. Medalha de ouro para o Brasil. Medalha de ouro para o Brasil. César Cielo, filho, bate o recorde olímpico. O Brasil é ouro. O Brasil é ouro em Pequim. César Cielo, filho, liderou desde a largada. Chora na piscina o brasileiro. Pode chorar que tá valendo, tá botando pra fora todo o treinamento, todo o estresse, toda a ausência da família, todo o desgaste. O cubo d'água aplaudindo em pé,
antes mesmo do final do hino nacional, porque o César não se conteve e foi às lágrimas no pódio. Choro do campeão olímpico, César Cielo Filho. Foi bom, né? Foi bom. Bonito. Não só foi a primeira medalha de ouro do Cielo, e a gente teve chance de gravar com ele também o ano passado, o Grande Círculo. E uma das coisas que eu fiz questão de dizer para ele é que o fato dele ter ganho aquela medalha de ouro daquele jeito e eu estava narrando a prova, acabou dando até uma mudada de rumo na minha carreira, porque depois dessa medalha eu fiz as duas Olimpíadas seguintes, né? Londres e o Rio de Janeiro. Eu fiz todo o programa da natação, que lá em Pequim eu fiz só uma parte, e depois disso eu fiz 3 campeonatos mundiais em natação, né? Tudo isso graças ao sucesso dessa prova e graças ao César Cielo. Não esqueça, Jogos Olímpicos aqui nos canais Globo, você vai curtir tudo com todas as emoções. Rodrigo, vamos falar de orçamento, de planilhas, de dados, enfim. Vamos lá, o que nós vamos começar mostrando aqui? Vamos aprofundar. Vamos aprofundar. Como é que nós começamos? Hein, Garamboni? Não sei qual é a nossa ordem. Qual é a nossa ordem? Põe aí, Garamboni, que o Rodrigo destrincha aqui. Rodrigo é nosso especialista. Começamos com as finanças do Bahia, ó, entre 2019 e 2020, em milhões de reais. A gente começa bem, então, né? Começa do melhor para descer depois. O Bahia, primeira linha, receita. Então, basicamente, é o que o Bahia arrecada ali com patrocínio, bilheteria, sócio-torcedor, direito de transmissão, principalmente, transferência de atleta. Despesas, você tem o salário do jogador, do técnico, custos administrativos, custos de sedes. O não operacional é algo pouco importante para análise, no Corinthians vai ter, no Bahia não tem. Resultado financeiro geralmente é juros sobre dívidas, né? E como o Bahia tem uma situação financeira hoje que está mais organizada, paga menos juros, tem menos problemas nessa linha. E o resultado final ali, 8 milhões de prejuízo, foi a última projeção feita pelo próprio Bahia, tá? Os números não são meus, são da própria diretoria financeira do Bahia, que é um prejuízo. Melhor seria se fosse lucro, mas que não é nenhum problema, né? 8 milhões é normal, até porque são associações civis sem fins lucrativos, tem que ganhar futebol, né? ganhar títulos e não lucrar. E para esse ano tem uma previsão de fechar no 0-0 praticamente, 75 mil positivos. Agora, é um dos poucos clubes, e aí eu quero que o Diego aprofunde um pouco mais em relação a isso, que está elevando despesa, né? O que a gente está vendo no geral do futebol é todo mundo querendo economizar, diminuir, cortar. O próprio Duílio está com esse problema agora. E o Bahia está conseguindo expandir um pouco o seu orçamento, né? Você sabe, o orçamento sim, né? Ali não tem destrinchado um item que eu acho interessante também, que desde 2018, eu, o Guilherme, o Vitor, o presidente e vice-presidente, nós sentamos e resolvemos colocar uma meta de venda dentro do orçamento. Então, a gente tem uma meta de vender 30 milhões por ano de atleta. Isso também impacta no orçamento. A gente vendeu nos últimos, desde 2018, 2019, esse comecinho de 20, 70 milhões em atletas. Pulverizado, né? Porque às vezes surge um jogador, aparece uma joia ali assim, você vende... Pedrinho assim, né, Duílio? Um Pedrinho. Aí você consegue já cumprir essa meta, mas não é o caso. A gente está vendo até essa tela mais São vendas de desenvolvida. O que jogadores acontece? Novos? Não, Novo. você sabia que O que der, Marco. O novo, o velho, o médio. Não, eu vou te contar uma coisa aqui. Quando você ia imaginar, Quando alguns anos atrás... quando a gente fala 30 milhões, não é um jogador, né? Não. Você vendeu 10 caras por 3 milhões. O foco de vender é jogadores A garotada da base. da base para o exterior. Não só isso, mas, por exemplo, em relação ao exterior, eu acho que é um mercado que nós, do Bahia, estamos tentando fazer com que o Bahia tenha um pouquinho mais de entrada, de capilaridade na Europa, por exemplo, e em outros mercados. Você pega esse ano aqui de 2019, é até uma coisa meio inimaginável, uns anos atrás, para o Bahia. A gente pulverizou muito, mas nós colocamos 8 jogadores na Europa. Teve outros, Edgar Júnior no Japão, outros jogadores que foram, nem todos eles vendidos. Alguns com empréstimo pau, como foi o caso do Ramires. Nessa própria viagem para fazer a negociação do Ramires, eu e o presidente ficamos mais uma semana na Europa, buscando realmente fazer parcerias, aumentar um pouquinho a relação com os clubes, porque isso interfere diretamente na venda. Mas 8 jogadores, o Bahia colocar em um ano na Europa, é uma coisa diferente, uma coisa significativa. E a gente diluiu muito isso, Marco. Então, por exemplo, o Zé Rafael foi comprado por 500 mil reais, nós vendemos por 4 milhões de euros aqui dentro. O Gregory, por exemplo, ele teve proposta muito alta agora para ir para os Estados Unidos, 4 milhões e 250 mil dólares por 80%.
E nós trouxemos ele, tinha atuado no Santos B, nunca tinha jogado nenhuma Série C de Campeonato Brasileiro. São apostas que você vai fazendo, de repente algumas dão certo, outras não, mas o clube precisa disso também para ver e para bater essas metas. E só para encerrar, você falou uma coisa que é verdade ali em relação ao orçamento, mas o Bahia acabou de reconstruir todo um centro de treinamento que nós inauguramos agora recentemente, deu outra qualidade para a nossa equipe trabalhar, é uma outra... E um gasto total de cerca de 30 milhões de reais, contando tudo que foi feito, desde uma recuperação judicial até toda a estrutura que nós montamos, os campos, tudo que a gente fez ali. Então, nós ainda temos o Fazendão, que é a propriedade do Bahia, que é o centro de treinamento antigo, e esse CT deve ser vendido durante o ano também, e isso vai trazer um retorno. Por isso aquela diferença de números também. Infraestrutura que vai ajudar naquele número ali de atletas, né? Essa é a composição de receitas do Bahia. Então, você tem uma projeção de 179 milhões em 2020. 2014 é o que foi realizado até novembro. A comparação é um pouco torta, porque são 11 meses contra 12, mas que é o máximo que eu consigo chegar com os dados disponíveis. E aí tem algumas histórias ali no meio, né? Primeiro que você percebe pela bilheteria, pelo patrocínio, pelo sócio-torcedor, pelos outros ali, que são pequenas receitas, que não tem nada muito ousado, arriscado. O Bahia é bastante responsável. Tem a necessidade de vender jogadores, então o torcedor pode esperar que tem que acontecer para chegar naqueles 30 milhões pelo menos. E na televisão, lá dentro, além dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, você tem as premiações da Copa do Brasil, que como a fonte pagadora é a emissora, aquilo é entendido como televisão. O fato do Bahia ter sido eliminado na primeira fase e não ter chegado à quarta, faz com que aquela projeção de 72 fique mais difícil de chegar. Então, o que o torcedor pode esperar? Ou o Diego vai precisar cortar custos para equilibrar, ou ele vai ter que vender mais jogador. De repente vender mais do que os 30 vender que ele mais, projetou exato. ali. Aí eu pergunto, qual é a solução que vocês estão vislumbrando para essa eliminação de Copa do Brasil? Olha, dentro da projeção do clube, a Copa Sul-Americana é um campeonato que... É óbvio que isso não é uma escolha do clube, né? Todo mundo quer avançar, mas que a gente realmente, avançando um pouco mais, vai entrar uma receita que não estava orçada e compensa um pouco a Copa do Brasil. A Copa do Brasil ela tem uma receita de premiação por fase muito grande. Claro que você tem um custo muito grande também, porque cada clube tem um pagamento de premiação para os atletas, uma política e tal, mas isso vai uma parte grande para atletas também. Você tem um custo operacional de jogo e tudo, de modo que não iria ficar tudo para o Bahia. E, ao mesmo tempo, a gente tem outras receitas, como eu te falei, por exemplo, as vendas de jogadores a gente tem pulverizado muito. Então, muitas vezes a gente fez vendas pequenas, assim, Júnior Brumado. A gente abriu um mercado, por exemplo, que foi a Dinamarca. Nós fizemos lá o Júnior Brumado, centroavante, Paulinho, que é um lateral esquerdo, que era reserva na época ainda, e o outro garoto que veio da base e nós vendemos. Num país que não tem tanto destaque no futebol. Mas nós estamos conseguindo. Como é essa abertura? Porque você fala em abrir a Dinamarca, isso significa conhecer os dirigentes do futebol dinamarquês, os agentes. Você procura quem? Os intermediários, os dirigentes? Ou tem mais alguém no meio do campo? A primeira coisa que eu ia te falar é o seguinte, né? Para vender, se você consegue colocar em campo jogadores um pouco mais jovens, isso atrai muito os clubes do exterior para que venham comprar o atleta. Então, esses jogadores que eu te falei, o Paulinho não, mas outros dois eram bem jovens. O Ramírez é um caso de jogador bem jovem. Agora, você sabe qual que é o maior desafio que eu vejo? É você com uma receita que não é das maiores. Se você quer se capitalizar vendendo jogador, o que você tem que fazer? Eu tenho que ter jogadores jovens e que sejam de propriedade do clube. Só que jogadores jovens, que sejam seus e que tenham nível para aguentar as competições nesse nível A que nós estamos disputando, não é fácil. Então é um grande desafio. Quando a gente fala que os clubes estouram receita, você que é um especialista nessa área, aonde você acha que estoura? Porque, para mim, estoura no elenco de jogadores, principalmente. Essa é a minha visão. O clube acaba sempre sofrendo essa pressão que a gente colocou no começo, de ter que contratar mais e querendo chegar mais longe em competições. E parece uma coisa meio óbvia que você contrata jogadores mais caros, de mais nível, que você vai conseguir ter mais sucesso nas competições. Então, para mim, aonde se estoura é ali. E é ali que a gente tem tido esse controle, que é uma situação difícil de equacionar. Só para responder o Rodrigo, né? Hoje existem plataformas, né? E você consegue fazer o draft todo dia, com plataforma entre clubes mesmo, para poder você atingir um mercado específico. Digitalmente. Digitalmente.
E é relacionamento, né? Desculpa, eu acho que eu não completei bem a tua... É muito relacionamento também. Os agentes e os próprios clubes, você fazendo uma ponte direta clube para clube. Então, por exemplo, nós vendemos um jogador para um clube da Dinamarca e já vendemos o segundo. Então, eu acho que uma coisa vai puxando o outro. Vale só para destacar também que quando o Rodrigo falou, deu um prejuízo ali de 8 milhões e tal, tá projetado. Não há problema ter dívida, né? Sim. O problema é você saber, você ter condições de administrar aquela dívida, né? Ou seja, quando você compra um apartamento, você faz uma dívida. Você financia no banco uma dívida. Se você tem salário que paga aquela dívida, não tem problema nenhum você ter dívida. É uma forma de você avançar no seu patrimônio, no seu, né? A mesma coisa o carro. Você comprou um carro financiado, você fez uma dívida. Mas se você tem grana para pagar a dívida, não tem problema nenhum. Porque você está aumentando o seu patrimônio. Né? Um pouco essa... A questão é mais ou menos assim. O Botafogo, o Cruzeiro, tem uma receita de 300 milhões de reais e dever 800 milhões. Exato. Aí não dá para administrar. E era o caso do Flamengo 10 anos atrás. Né? Mais ou menos 300 milhões para 700 milhões que o Flamengo devia. Quando o Flamengo tem uma dívida de 300 milhões e um faturamento de 940 milhões de reais, virou o apartamento que o Milton Leite comprou. Né? Quem me dera. Quem me dera. Qual é a nossa próxima aqui, Garamboli? Vamos para onde agora? Vamos agora para o Corinthians do Duílio aqui. E aí, Rodrigo, o que temos a falar? A gente percebe uma necessidade de elevar as receitas, né? Entre o que foi projetado para o fim do ano passado e projetado para esse ano agora tem que aumentar. Inclusive, de novo explicando, realizado é de janeiro a setembro, projetado são os últimos 3 meses do ano, porque essa conta foi feita no fim do ano passado pela própria diretoria financeira do Corinthians, não são os números, né? A gente percebe ali uma necessidade de corte de custos, né, de despesas, e aí está um ponto que o Duílio deve ter bastante problema. O não operacional, novamente, não se atentem a isso, eu só coloquei porque senão o contador ou assiste a gente aqui vai achar que eu não sei o que é uma coisa da outra, né? E o resultado financeiro, como eu expliquei, principalmente juros sobre dívidas. O Corinthians é um clube que vem se endividando, então desperdiça um dinheiro grande ali com bancos, né? Porque você está... enfim, em vez de gastar com atividade fim, contratar jogador, pagar salário, você está pagando juros para banco. Vem de um resultado que no ano passado a última previsão era de 145 milhões negativos, que é muito alto, né? O Corinthians não está com as contas organizadas e tinha uma previsão de 21 milhões para prejuízo em 20. Houve uma atualização desse orçamento, o Duílio pode explicar, e basicamente o que o Corinthians faz as receitas continuam iguais, mas para que não haja um prejuízo, os custos têm que descer ainda mais, né? E o que significa isso no mundo prático para o torcedor? Dispensar jogador, cortar custo e, eventualmente, arriscar um desempenho esportivo. E aí, só na folha salarial, né, aqui tem despesas gerais, mas só na folha do futebol profissional tem uma necessidade de baixar pelo menos 60 milhões no ano, né? Baixamos já. O que é bastante... Esse ano. Exato, é o que eu ia perguntar. Isso já está... Nós saímos de 16 do ano passado para 11 esse ano. 16. Mesmo reforçando, 16 milhões. Com encargos. 16 milhões mês para 11. Para 11. Então chegamos nesse número. Do jeito você não vai contratar ninguém. Vendo os números já aí. contratamos. Não, mas é importante deixar claro uma coisa, o Rodrigo sabe bem isso. Agora com o Profut, você quando lança, vamos dizer, nós contratamos esses 2 últimos anos, 18 e 19, 200 milhões em jogadores. Hoje, quando você contrata, você coloca o valor total do contrato do jogador no ano. Então, você vai pagar isso em 4 anos, muitas vezes, em 5 anos. Aí tem os salários, tem tudo. Mas entra tudo num orçamento. Entra tudo num ano. Então, você tem um número desse grande. Só para ficar mais claro, o que ele está mencionando é sobre as amortizações. Sim. Você contrata o jogador, você vai colocar um valor dele... Ele é um patrimônio, né? É um patrimônio e você coloca o valor dele da amortização toda num ano só, mas ele vai ficar 5. Então tem uma parte da despesa ali que não é dinheiro de fato. E a FUT, que é o órgão do governo que monitora isso, fica de olho para não fazer um julgamento errado. Agora, de qualquer maneira, não são números de um clube saudável. Né? E tem um detalhe, né, se você me corrige. O Corinthians foi o primeiro clube brasileiro a bater 300 milhões de reais de receita. Isso em 2012. Primeiro clube brasileiro a bater 300 milhões de reais de receita. O Corinthians hoje tem 493, o Palmeiras superou 600 milhões e o Flamengo, por ter sido campeão da Libertadores, disputado no Mundial, superou 900 milhões. Mas eles venderam 300 milhões de jogadores. Sim, verdade. Mas ele teria Se você tirar isso, vai mais ou menos equilibrar. Mas, de qualquer maneira, o Corinthians... Faturou. O Corinthians não vendeu. O Corinthians estacionou, né? Enquanto os concorrentes... subiram um pouco de patamar. Mas eu acho que essa diferença está na venda. Né? Essa grande diferença. O Flamengo, se eu não me engano, você tem o número redondo, foram 300 milhões. 300 milhões, sim. O ano passado. Sim.
Então, claro que existe a necessidade de venda de jogador. Aí entra o que o Diego colocou também de você ter jovens jogando, foi o caso do Flamengo. O Corinthians hoje tem aí o Pedrinho em negociação, tem agora o Lucas Piton, que vem vindo muito bem, o Janderson. O treinador que nós trouxemos também foi pensando nisso, para que a gente coloque mais jovens para jogar, use mais a nossa base. Mas, lógico, sempre pensando que existe a pressão, existe o tempo certo de você lançar o jogador. Sim. Mas, lógico que faz a diferença. A venda te dá esse... Sim. De qualquer maneira, assim, o Corinthians chegou num patamar altíssimo em comparação com os demais e depois ele deu uma estacionada. Não continua. Enquanto os outros continuaram crescendo, mesmo que, de fato, você tem razão, uma parte desse crescimento tem a ver com as vendas. Além de então, não hoje vender, o efeito estádio... que não arrecada. Exatamente. Não arrecada. O Corinthians enche o estádio todo jogo, mas o Corinthians mas não é uma leva quase receita nada. que não vem hoje, quer dizer, é do clube para pagar o estádio, né? Ela obrigatoriamente tem que passar para pagar o estádio. Sim. Agora, o Thiago Nunes, além de ter essa característica de usar os jovens, ele sai mais baratinho também do que a comissão técnica anterior do Carille? Sim, foi um pouco... Não também muita coisa, pouco mas também economizamos. E muito em jogadores, né? Hoje a gente tem ainda um valor desses 11 que eu coloquei, de jogadores que não atuam hoje no Corinthians. Vamos deixar claro, numa empresa normal, se a pessoa não está, vamos dizer, fazendo bem feita as funções dela, você pode rescindir o contrato, mandar embora, paga uma multa de 40%. Hoje, nas regras, no futebol, você tem que pagar o contrato todo. Uhum. Então, uma contratação que não dá certo, isso acontece, você tem aí 4 anos carregando isso. Mas por que faz contrato de 5 anos? 4? O sujeito ganha na loteria, Então, pagando um absurdo. Eles também estão nisso, a gente está sempre nessa... Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Você faz de 2 anos, vai bem, Se você amanhã contratar perdeu. por um ano e o jogador estourar, aí você deveria ter feito mais. É o Corinthians de 15, né? O Corinthians de 15 foi mais ou Sim, menos isso, foi né, Duílio? O Corinthians foi campeão brasileiro em 2015, com um time que não tinha garantia de contratos longos, e aí perdeu o Renato Augusto, perdeu o Gil, perdeu o time inteiro. Felipe. Mas para a China perderia com contratos. Não, perdeu o Felipe também ali. Não, Mas se você tem um defende contrato pela maior... multa, né? Mas se você tem um contrato maior, a multa rescisória também é maior e você vai Então faturar você mais. entra nessa situação que eu falei há pouco, né? Quando você ganha um título, vem as propostas, aí você tem que renovar pagando mais ou você vai correr o risco de perder o jogador O de mercado graça. dá para o jogador, né? A verdade é essa. Sem dúvida nenhuma. Para o empresário, muito também. Não, mas tá pro empresário porque o jogador não assumiu para ele o que é dele. Exato. Né? Eu vivo dizendo a música do Skank, assim, como é que é? Canta aí, PVC. Pacato cidadão, para abolir a escravidão do caboclo jogador, numa mão educação, na outra dinheiro. Uhum. E a gente tá dando na mão do caboclo jogador o dinheiro, mas não tá dando para ele tem educação. Uhum. Ele não tem a autonomia de dizer, não preciso de você não, eu vou lá resolver com o Duílio, assim, eu valho tanto, eu quero tanto e o dinheiro é meu, não é do empresário. Exato. Agora, Duílio, 2 perguntas nessa questão da eliminação da Libertadores. Isso foi o que motivou, por exemplo, a saída já anunciada de alguns jogadores, do Gustavo, que foi emprestado ao Internacional. Você mesmo deu uma entrevista outro dia dizendo que mais jogadores podem eventualmente sair e tal. Já tem a ver com isso ou não tem nada uma coisa contra? Tem um pouco. A gente tinha um elenco um pouquinho maior. Tem, né? Pensando você está jogando 3 competições. O Corinthians, se não fosse eliminado, infelizmente fomos, jogaria quarta e sábado, aí esse mês todo, por exemplo. Né? E aí você avançando de fase na Libertadores, em algum momento ia estar nas finais do Paulista, depois você tem as convocações para a seleção na Copa América, no meio de ano a gente tem atletas que podem ser convocados. E aí já começa o Brasileiro. Aí você tem o Brasileiro, as fases finais, vamos dizer, de uma Copa do Brasil, então você acaba tendo que ter um pouco mais de jogadores para disputar um maior número de competições. E a segunda questão que eu te faria, o fato de o Corinthians estar vivendo esse desajuste econômico, como a gente viu ali, obrigou o Corinthians a vender o Pedrinho por menos do que ele poderia conseguir no mercado, não? Não, o Pedrinho é interessante a gente deixar claro que está muito bem encaminhado, mas não está assinado, né? Então, não é uma coisa certa, mas não. A gente entendeu que é um valor de mercado dele, que é um bom negócio para o clube. Ainda mais com o euro no valor que está. Exato. Está encaminhado para onde o Pedrinho? Para o Benfica. Benfica. É uma conversa bem avançada, mas ainda não está concretizada. E mesmo que venda agora, só vai na virada da temporada europeia no meio do ano. Né? Sem dúvida, no meio do ano. 20 milhões de euros, né? Só para deixar... Isso. Existem algumas discussões de bônus. Tem bônus. Mas o valor mínimo aí são os 20 milhões de euros que a gente tem exigido. Né? E aí o balanço desse ano, o orçamento,
tinha uma parte negativa que você colocou aqui. Isso é um orçamento, né? Você coloca os valores. Então a gente fez uma previsão nele de 60 milhões de venda de jogador para ser um negócio bem pé no chão. Poderíamos ter colocado ali 150 milhões e o resultado hoje aparecendo era 100 milhões positivo. Mas a gente fez, depois foi ajustado com mais redução de dívidas, porque foi feito em novembro, né? E aí agora está com R$40 positivos, R$40 mil positivos. 0-0 praticamente. Agora, a tentação de fazer dívida deve ser grande, né? O clube não paga dividendo, não é banco. O balanço dele vale mais título do que quanto tá a conta lá. Agora, a tentação de fazer dívida deve ser grande do dirigente. Exato. E aí, isso que eu coloquei, a gente tem que ter pulso firme aí e não entrar nessa onda da paixão, porque depois o clube vai pagar a conta lá na frente. Tem uma característica do mercado do futebol que é o seguinte, né? A cada 5, 6 anos você tem a renegociação dos direitos de TV. E isso gera luvas. A última vez que houve o pagamento de luvas foi em 16, 17, que os clubes se encheram de dinheiro, tudo de uma vez, e aí vem o oba-oba, sai contratando e faz contratos de 5 anos. Agora, 2019, 2020, é exatamente depois que acabam os primeiros contratos daquele oba-oba das luvas. Então está todo mundo apertando o cinto, porque lá atrás fez as contratações, né? O Duílio mencionou, é muito difícil de sair demitindo o jogador. Bem isso, né? Sair contratando. Exatamente. E aí chega essa situação agora de ter que todo mundo apertar o cinto, com exceção a poucos, como o caso do Bahia. Você tem uma troca de treinador no meio do caminho, um jogador que serve para um, não serve para o outro, só que o contrato do jogador é longo. Vamos falar do Cruzeiro então agora, para a gente... O Cruzeiro não vai ter tela. Deixa eu adiantar. Deixa eu dar um spoiler então o Rodrigo vai falar vocalmente, que cante? Não, eu até gostaria, mas eu não consigo porque o Cruzeiro não tem um orçamento. O que é isso? O que é impressionante, porque o orçamento é uma peça básica de administração. As pessoas devem fazer. Você que está em casa deve fazer o seu orçamento para saber quanto você vai receber em salários, quanto você deve gastar, qual é a sua reserva para fazer algum investimento, para pagar dívida. Todo mundo tem que fazer, mas o Cruzeiro não faz. E eu não estou nem criticando a atual direção, porque eles acabaram de chegar e estão em terra arrasada, né? Rodrigo, a questão é que... desculpa. Existe uma obrigatoriedade legal de mostrar o orçamento, de ter um orçamento? Sim. Legal não, estatutária, sim. Acho que no Cruzeiro ainda não, mas precisa ter. Só que a CBF cobra. Os clubes têm que mostrar para a CBF seus orçamentos, para a CBF olhar e falar assim, peraí, isso aqui é possível, não é possível, para tentar orientar. Empresas fazem os seus orçamentos em setembro do ano anterior. Então, a maioria dos clubes faz ali entre outubro, novembro, para chegar no fim do ano com isso resolvido. O Cruzeiro não tem, nunca teve, e é uma das explicações de como é que se chega a uma situação dessa. É porque você faz uma administração de futebol, dá para gastar? Não sei, vamos no feeling, sabe? Você não tem uma base para fazer essa administração, que é um horror. Eu acho que o que ajudou também foi isso, é que aconteceu o problema e a própria intervenção institucional no final do ano, né? Então, as pessoas que chegaram agora mal tiveram tempo de descobrir o que está acontecendo, né? Então, pode ter certeza que, a partir de hoje, o Cruzeiro vai ter esse tipo de informação financeira, porque são pessoas completamente diferentes que lá estão. Agora, mesmo se a gente ter um orçamento no papel direitinho e tal, é muito ruim a situação? É dramática? Enfim. A situação é delicada. É muito delicado. Realmente, a gente encontrou uma situação bastante crítica. O tamanho do Cruzeiro vai permitir o Cruzeiro sobreviver, mas a situação é bastante delicada. Vai dar para montar um time bom, não? Assim, o Cruzeiro, o ano passado, tinha uma folha de 15 milhões de reais. Nós estamos hoje com uma folha de 2 milhões e 200. Pretendemos jogar a Série B com uma folha de 3 milhões. Quer dizer, é 1/5 do que estava sendo praticado. Mas mesmo assim, eu te garanto que vai ser uma das 5 maiores folhas que a Série B vai ter. Quanto era a sua folha no Londrina? 400 mil reais. E se você comparar Paraná Clube, Vitória, os clubes que você trabalhou, Londrina, você pegou uma situação igual a essa em algum desses clubes que não tem a dimensão do Cruzeiro? Não. Tão profunda assim, não. Mas, como eu disse, né, ainda vai ser uma das maiores folhas da Série B. Então, se tiver eficiência na montagem da equipe, o Cruzeiro vai ter um ano para começar a sua recuperação. O salário de janeiro foi pago? Foi pago. Absolutamente. Fevereiro vai ser pago também? Também. A gente sabe... Diga. Perdão, Milton. A gente sabe quanto que terminou o ano o déficit do Cruzeiro? Esse número aí, acho que o Rodrigo vai apresentar melhor do que eu, mas é realmente um número absurdo. O Cruzeiro acabou de demitir o diretor financeiro,
Então, O cara que ia fazer orçamento. Exato. É terra arrasada. O Cruzeiro não tem base. O próprio balanço do Cruzeiro não dava para confiar nos números que estavam lá, porque não era auditado direito. Fez uma pedalada ali de vender o Arrascaeta em 19 e registrar em 18, umas coisas absurdas. Então, é um ponto que a gente não sabe o tamanho do problema. Eu não tenho profundidade nisso, até porque eu cheguei em janeiro, né? Mas eu sei, por exemplo, que o Cruzeiro colocou na sua previsão orçamentária ser campeão da Copa do Brasil. Né? Então, realmente, para você ter uma ideia do tamanho da previsão que foi feita e não foi cumprida. Tá fácil, então, né? Mas se for, também vai entrar um dinheiro bom. Seguro que sim. Muito bem, vamos fazer aqui o nosso novo intervalo. Nós voltamos já. Este é um Bem Amigos especial. Estamos falando sobre gestão de clubes, estamos falando sobre orçamentos. E daqui a pouquinho, na sequência, nós voltamos com mais para você. Até já. Bem, amigos, estamos de volta. Alô, amigo ligado aí no Sport TV. Nós estamos de volta nessa segunda-feira de carnaval. Estamos fazendo um programa especial aqui, debatendo a administração dos clubes, essa profissionalização tão grande que os clubes vêm tendo, né, nos últimos anos, na última década, provavelmente, com cada vez mais dinheiro para administrar e cada vez mais situações, né, que obrigam as pessoas a serem cada vez mais profissionais. Mas há também a representatividade do clube, né? A gente já falou um pouquinho aqui sobre o Bahia no primeiro bloco, né, das suas campanhas positivas e tal. E queria até pedir o depoimento aqui da Fábio, porque a gente vai mostrar essa imagem aqui envolvendo o mascote do Atlético Mineiro, né? A gente está vendo aí, o Atlético fez uma festa para apresentar o Diego Tardelli, que a gente está vendo ali aplaudindo agora, levantando a mão e tal, e as meninas do seu time feminino, né? Aí o Galo Doido, que é o mascote do time, foi lá, pegou a moça, fez ela dar uma voltinha e tal, e ainda saiu fazendo graça. O que é profundamente lamentável, né? Vale dizer que o Atlético afastou imediatamente o personagem, o cara que representa o Galo e tal. Mas nós estamos no século XXI, né? Com todo isso. Exatamente, 2020. O Atlético, ele vem com alguns episódios, infelizmente, eu como mineira, né, lamento. Primeiro teve o caso de racismo, né, na torcida. Depois teve atletas da base do futebol feminino que foram usadas como gandulas. E aí, conversando lá no Atlético, a justificativa é que elas queriam trabalhar como gandulas. Mas eu nunca vi garotos da base do masculino ser gandula no futebol profissional. Não me recordo, se eu estiver errada, vocês me corrijam, por favor. Não me recordo de ver garotos da base do futebol masculino ser gandula do futebol masculino. Mas, enfim, do futebol profissional. E agora esse, para mim, o episódio mais lamentável, que, inclusive, na minha opinião, arranha a imagem da instituição. Claro. Porque você pode dizer, mas é o mascote do clube, não é a instituição. É a instituição, ele é um funcionário do clube. Foi o clube que botou ele ali. Foi o clube que colocou ele ali. É uma brincadeira que, se já foi engraçada, hoje não é mais, né? Não tem graça nenhuma, desrespeitosa com o atleta. E eu só lamento. Cheguei a falar com as pessoas de dentro do Atlético e, como mineira, me senti envergonhada de ver essa cena feita com uma mulher. Nós, mulheres, é que sabemos o que passamos, assim. Eu sei que para um homem, às vezes, é difícil de entender, sabe, Milton? Assim, muitos homens me escreveram e falaram, que exagero, isso não tem nada demais, mas é que precisa ser mulher para entender. Ali, a menina sorriu, ela sorriu porque ela não tinha outra alternativa. Ela estava no meio do estádio, né, sendo apresentada como uma atleta, e ela não podia sair, ela tinha a reação dela de completo constrangimento. Eu só lamento. Vitória Calhau, o nome da garota, que está se integrando ao time do Atlético Mineiro, o time feminino, que passou por esse constrangimento. Aí também a nossa solidariedade à Vitória. Agora, como é que funciona isso, né? Não sei até que ponto vocês, na administração do futebol dos times, têm acesso a esse tipo de coisa. Mas os clubes fazem, por exemplo, um treinamento, dão uma orientação. Essas pessoas que acabam representando o clube ali na frente da torcida, eles têm algum tipo de preparo? Acho que tem, sim. Tem um certo preparo, sim. E acho que tem os valores do clube, né? Enfim. E também até uma questão mais técnica também das ações que o clube está fazendo, de como é que é o papel do mascote. Eu acho que tem, mas eu realmente não participo disso. E a gente está vendo vários exemplos aí dos mascotes que acabam sendo
aqueles que motivam o torcedor, enfim. No caso ali exagerou o Galo, mas os clubes têm utilizado muito. E acho que tem, não sei se vocês concordam, né? Há muito essa imagem do mascote fortão, né? Eu ia o falar Atlético isso tem, agora. nós vimos ali a raposa também, que agora é uma raposa. O Palmeiras, né, que adotou o porco já há muitos anos, tem lá um porco que é Que é um porco. né, que é um baita de um cara fortudo. Gigante. E sempre fazendo gestos, né, de força. O que, na minha opinião, acaba estimulando um pouquinho que o torcedor haja um pouco mais violentamente do que deveria, E né? sabe o que é a exceção? O Baleinho e o Baleão. Baleinho. Eu sou muito fã do Baleinho e do Outro dia Baleão. até o Globo Esporte fez uma matéria com Eles são divertidos, eles brincam com a criançada, ele tem uma coisa lúdica ali, que eu curto muito quando eu vou fazer jogo lá na Vila. Eu acho que é bem legal a proposta do Baleinho e do Baleão. Do Tem Santos. algum tipo de orientação lá no Corinthians? Como é que funciona? lá? Não é nossa área, né? Mas tem um mosqueteiro que recebe as crianças, entra em campo junto, faz... E tem, sem dúvida, uma orientação, até porque você está lidando com crianças e a imagem do clube para fora. Até porque eles estão representando o clube. Exato, Quer dizer, o por cara isso. pode até não ser funcionário, faz um freela, ganha uma graninha lá, um lanchinho para fazer o negócio, mas ele não deixa estar representando o clube. Eu tô errado, Alcimar, ou não? Tá certo, tá certo. Muito bem. Outro assunto que a gente queria tratar com vocês é sobre o ano olímpico. Nós falamos aqui agora há pouquinho sobre os Jogos Olímpicos de Tóquio, né? Que pegam o futebol no meio da sua temporada e o futebol que não para. Os clubes não são obrigados a ceder jogador, mas, em geral, o clube brasileiro cede, né? Como já aconteceu agora no pré-olímpico, vários clubes da Europa vetaram. Por quê? Porque a FIFA entende que aquilo não é um evento dela, é um evento do Comitê Olímpico Internacional. Então não é uma data FIFA que você seja obrigado a ceder o seu jogador, como acontece com as seleções principais em competições oficiais, né? E naquelas datas de amistosos e tal. Mas nós tivemos o pré-olímpico tirando os jogadores aí dos times, o próprio Corinthians ficou sem o Pedrinho até o segundo jogo da Libertadores, né? Que ele acabou até jogando e sendo expulso. E provavelmente nós vamos ter o mesmo episódio acontecendo lá no meio do ano, na época da Olimpíada, em que vai ser convocada uma seleção e provavelmente os clubes aqui vão acabar cedendo jogadores. Atrapalha, ajuda, porque ao mesmo tempo o jogador está numa vitrine, está sendo visto pelo mundo inteiro, enfim. E aí, Duílio? É uma situação complicada, né? A gente, pelo jogador e pelo clube, tem o lado bom, né? Você vai privar um jogador de jogar um pré-olímpico ou uma Olimpíada, no caso do Pedrinho e do Arauz também, que foi servir a seleção do chileno, né? Mas, ao mesmo tempo, o problema maior é o calendário, né, meu? A gente tem que um dia conseguir chegar nesse... Para que você possa ter uma Olimpíada, por exemplo, ceda o jogador e ele não desfalque o seu time, né? Mas hoje a situação é essa, eu acho que é importante para o atleta, para o clube também, em termos de valorização do jogador, mas você acaba ficando sem ele no campeonato, né? E esse ano a gente tem ainda a Copa América que vai acontecer Ainda isso tem também. a Copa América, exatamente. E aí, nesse caso, é obrigatório, né? No caso do Flamengo, se não tivesse emprestado o Pablo Marinho, ainda tinha Eurocopa. Mas eu ia tocar nesse ponto quando o Rodrigo colocou no orçamento ali a questão da previsão de venda. Né? Por que o Real Madrid veta o Vinícius Júnior e o Rodrigo? Porque o Real Madrid não precisa vender. E aí não é que os clubes brasileiros precisem vender. Os clubes de mercado, os vendedores é que precisam. Em 2013, quando o Benfica perdeu, em 10 dias, perdeu o Campeonato Português para o Porto, o gol do Kelvin, perdeu a final da Liga Europa para o Chelsea, o gol do Ivanovic no último minuto, e perdeu a final da Taça de Portugal para o Vitória de Guimarães, que o Oscar Cardoso foi para dentro do campo para dar pancada no Jorge Jesus, naquele dia, a SAD, a Sociedade Anônima Desportiva do Benfica, queria unanimemente a demissão do Jorge Jesus. E o presidente Luiz Felipe Vieira disse não vai demitir, os resultados esportivos não estão chegando, estão batendo na trave, mas nunca o Benfica comprou tão barato e vendeu tão caro. Era o caso do que está acontecendo aqui. O que precisa mudar para que os clubes possam dizer não, eu não vou emprestar? Você tem independência de dizer eu não preciso vender meu jogador. Não preciso dessa vitrine. Agora, dá para chegar para o jogador e falar, não vai não, você vai ficar aqui, nós estamos precisando de você, estamos aí. Porque, se não me engano, tem uma semifinal durante os Jogos Olímpicos. Não sei se é Libertadores ou se é a Copa do Brasil. A Copa do Brasil acho que ainda não, mas acho que tem a Sul-Americana. Tem um campeonato importante que tem uma semifinal no meio da Olimpíada e, obviamente, se os jogadores estiverem lá, não em vão agosto Acho que é a Copa do Brasil. Copa do Brasil. Copa do Brasil. Exatamente. E aí, chega pro jogador e fala, não, nós vamos disputar a semifinal da Copa do Brasil, aí é a Olimpíada que se dane. Dá para fazer isso? Eu acho muito difícil. Num caso desse, de uma competição grande, se fosse um amistoso de uma seleção pré-olímpica ainda, você consegue, às vezes, negociar numa fase complicada, reta final de Campeonato Brasileiro, mas
numa competição maior, defendendo a seleção brasileira, eu acho muito difícil, sinceramente. Como que você vai deixar Mexe- falar pro jogador que não vai jogar uma Não tem Olimpíada? como. Mexe com o emocional do jogador, né? Que jogador vai ficar, né? Como vai ficar esse jogador na tua equipe, sabendo que ele poderia estar lá disputando alguma coisa pelo Brasil? Provavelmente fica só o corpo, né? A cabeça tá lá. Exatamente. O corpo aqui e a cabeça fica lá. E não adianta, né? Agora, vai chegar o dia que a gente vai ter essa situação que o PVC falou, de a gente dizer, não, o clube não precisa dessa vitrine, então ele pode não depender de expor o seu jogador para vender. A gente trabalha para isso, né, Milton? Mas eu acho que o futebol brasileiro ainda depende disso. E por muito tempo ainda. É que no passado nós já vimos isso, né? O maior jogador do mundo jogou a vida inteira no Santos. Não precisou ser vendido. Havia meios de pagá-lo. O Santos pagava o Pelé excursionando. O Pelé ganhava por jogo. Ele ganhava 90% da cota, 80% da cota. Eu lembro uma vez, em 73, fui fazer uma reportagem no Santos, que ia sair para uma excursão. Eu escrevi uma reportagem, Nem Todos Amam o Rei. Porque os outros jogadores não estavam muito contentes. Eles iam ganhar $200 por jogo e o Pelé ganharia $2.000, que era um dinheiro fantástico na época. A gente viveu, né, um período que os grandes times não precisavam vender para a Europa. Não precisava vender. O Santos não vendeu muito pouco. Quase ninguém dos seus grandes jogadores jogaram 10, 15 anos no Santos. O maior time brasileiro da década de 60. A economia mudou, a globalização mudou, mas será que um dia, eu não sei, eu talvez não, mas vocês, será que um dia vamos viver, ter um mercado competitivo? Eu ainda acho, Rodrigo, que a gente não explora, os clubes ainda não conseguem explorar o mercado, a importância que o futebol tem para o torcedor. O dinheiro pesa, a valorização, desvalorização do nosso dinheiro frente ao dólar, frente ao ouro, é muito grande, tem tudo isso. Mas ainda o futebol não aprendeu. Agora é vender, é só pensar em vender. Tem um mercado grande para ser explorado aqui, que não é explorado no total da sua potencialidade. Principalmente nesse momento, né? Porque o euro está batendo em 5, o dólar está batendo em 4,5, o euro quase em 5. Ou seja, os 20 milhões de euros de hoje são muito mais do que eram há 2 anos atrás. Um exemplo do que E não podemos esquecer também o que o jogador vai ganhar lá. O que ele vai ganhar lá, claro. Porque você pode não precisar vender, mas você não vai poder pagar o que ele pode ganhar lá. Sim, sem dúvida. Uma coisa um exemplo do que o Marco está dizendo. O Flamengo, que é exemplar hoje, certo? Conseguiu a manutenção do o Gabigol, que era um modelo de... O Gabriel foi jogar no estádio do Palmeiras, os moleques do Palmeiras falaram assim, eu quero que seja 2-1 hoje com gol seu. Não, como você é palmeirense? Não, eu quero ver o gol seu. E o Flamengo renovou o contrato do Gabriel, não tem um boneco, não tem uma marca para juntar o símbolo do Flamengo com o nome do Gabriel. É o grande ídolo hoje. O que você pode fazer? Dinheiro que reverta para o jogador. Eu não estou dizendo que a ideia pode ser outra. A minha ideia pode ser uma porcaria e ter outra ideia melhor. Não, porque são coisas que a gente vê fora daqui, né? Claro. Você vai no Museu do Barcelona, você vai no museu... Tem tudo lá que você quer do cara. Tem lá, com a chicó, o bonequinho, a caneca... Vender a chuteira do Gabriel para adolescente... Criar situações para que você consiga reverter isso em mais dinheiro para o jogador permanecer aqui, sem onerar o clube. Mais ou menos foi o que o Santos fez com o Neymar durante 4 anos. Né? Mas sem querer ser pessimista, eu acho que a gente não volta a essa situação nunca mais. Assim, porque a gente tem um problema de gestão do futebol, clubes endividados, sem capacidade de pagar salários e tal, mas tem uma questão de macroeconomia, né? A diferença da moeda, a diferença da economia e a diferença do futebol, né? Quando a gente fala do Santos, eu gosto de fazer umas pesquisas bibliográficas ali, livros, revistas e tal. O Santos de 60 tinha mais da metade do seu faturamento vindo do exterior. Porque justamente depois da Copa e com a fama do Pelé na Europa, o Santos excursionava por lá, ele até abdicava de jogar algumas competições por aqui, excursionava e tirava a maior parte do seu faturamento do exterior. Então, é o primeiro grande case de internacionalização, para a gente usar os nossos termos aqui. Só que era um momento do futebol em que o dinheiro todo vinha da bilheteria. Então, você excursionava pelo mundo, tinha ali os seus acordos, e o negócio ficou muito maior e muito mais complexo, né? Com a entrada da televisão, do patrocinador, com a globalização. Além da questão financeira, tem também uma questão de aspiração, né? Jogar a Liga dos Campeões é muito mais legal do que jogar a Libertadores. E eu não acho que isso vai ser revertido. Então, a gente vai ter que mudar um pouco, e aí eu vou passar para os diretores de futebol, mudar um pouco as nossas ambições, né?
Quer dizer, o jogador de 17, 18 anos, a gente tem que se acostumar que a gente vai perder. Agora, será que não dá para trazer o destaque de 22, 23 para ficar, para trazer como o caso do Gabigol? Isso é possível em algum momento? Cada um dentro da sua realidade, né? Eu, por exemplo, junto com o presidente, com o vice-presidente, nós nos deparamos agora no começo do ano com uma situação muito complicada de se resolver dentro do clube. Porque nós tivemos uma proposta para o Gregory, que é um dos principais jogadores nossos, faz parte da espinha dorsal do time, de 4 milhões e 250 mil dólares para 80%, que para o Bahia é uma quantia muito expressiva, né? Para um volante. E decidimos não vender. Seguramos o atleta, foi uma decisão muito difícil. Claro que fizemos reuniões com o atleta também e contou a personalidade dele, de acreditar também que ele pode fazer mais um ciclo no Bahia para depois sair, né? E gosta do clube, valoriza muito o que o clube fez por ele também. E tivemos a situação do Gilberto, que foi nosso artilheiro, foi terceiro artilheiro do Campeonato Brasileiro o ano passado, e que tinha uma multa baixa, porque o Gilberto foi uma das oportunidades que nós pegamos no mercado de jogador livre, que estava na Turquia. Eu sempre falei com o Gilberto, tentando trazer, e acabou dando certo naquele momento. Ele renovou depois mais um tempo com o Bahia, mas o Bahia nunca de fato comprou o Gilberto. Então a negociação fez com que, para a permanência dele, a multa para uma eventual saída fosse mais baixa. E você passa dezembro inteiro pensando, pô, eu ligava ao presidente e falava, presidente, daqui a pouco vai chegar alguma coisa. Ele foi e aí, o que nós vamos fazer? Né? Vamos marcar a reunião. E, de repente, chegou a proposta do Japão, que foi uma proposta alta, né, que era muito significativa para ele. Para nós não era tanto, que a multa era baixa. Só que, em determinado momento, a gente decidiu e falou, nós não vamos perder ele. Nós não vamos perder. Nós vamos fazer um esforço diferente do que a gente já fez aqui no clube. Nós não vamos perder o cara que tem uma importância muito grande para a equipe. E contamos também, né, com o próprio jogador, que está bastante tempo no clube, que se sente bem ali, que valoriza, né, o clube, a torcida, que é feliz ali, mas tivemos que fazer um esforço muito grande, deixamos de ganhar e fizemos um esforço muito grande também. É uma questão delicada. Se nós pudéssemos não perder a espinha dorsal dos times, até o futebol aqui dentro ia ficar um futebol muito mais atrativo, muito mais bonito. Valoriza o produto, né? Mas é uma questão difícil. Por falar em proposta, a proposta do Palmeiras balançou seu coração? Com todo esse idealismo, né? E a proposta não é para jogador, é para ele. Né? Para você, o Palmeiras procurou o Diego oficialmente para ele vir trabalhar em São Paulo. Eu conversei realmente bastante com o Maurício, com o presidente do Palmeiras na ocasião. E claro que sempre balança um pouco. Na verdade, o profissional se sente valorizado sempre que existe uma proposta, que existem algumas propostas. Às vezes a gente prefere que nem vaze isso, porque fica uma situação chata. E eu me sinto muito bem no Bahia, mas na verdade a gente tanto preza e tanto reivindica trabalhos de mais médio e longo prazo. E agora estou indo para 4 anos, talvez seja hoje o diretor de futebol executivo mais longevo, né, em clubes de Série A, enfim, de mais de ponta no Brasil, e venho desenvolvendo um trabalho que para mim é muito significativo. Isso aí, para mim, realmente é importante que nós estamos fazendo pelo clube. E eu não tenho garantia nenhuma de quanto tempo vou ficar no clube ou não, mas eu acho que nesse momento eu ainda precisava cumprir mais uma etapa dentro do clube, né? Então, quando eu recebi algumas propostas, não foi uma recusa a outras propostas, mas sim um desejo de continuar desenvolvendo o trabalho dentro do clube. Complementando, né, Fabíola, para nós, na nossa função, é muito mais importante o jeito que a gente é tratado, a forma que a gente tem de poder aplicar os conhecimentos que a gente tem do que a parte financeira. Pode ter certeza disso. O executivo vai se sentir muito melhor tendo a possibilidade de aplicar os seus conhecimentos do que efetivamente ter um salário duplicado, triplicado e não poder desenvolver aquilo que a gente aprendeu. Agora, a gente já teve algumas respostas aqui, principalmente quando o Marco Antônio falava que o Santos jogava no exterior, ficava meses viajando, Pelé ganhava grana dele. Ou seja, nós voltamos à questão do calendário, né? Porque a vantagem de ter cabelo branco é que você lembra de coisas que aconteceram há mais tempo, né? Eu sou de um tempo, o Marco Antônio vai lembrar disso, embora não tenha cabelos brancos. Nem cabelo. De os times jogarem na Europa os torneios de verão que tem lá, o torneio Ramon Carranza, enfim. Né? A preparação dos times da Europa tem aqueles torneios que para eles ainda são no verão e que os clubes brasileiros eram convocados para jogar. Mas por que eram convocados para jogar? Porque tinha espaço no calendário. Porque hoje em dia nem amistoso mais os times fazem porque não conseguem jogar, porque o calendário não permite. Estava na hora de a gente dar uma mexida nisso? Sem dúvida nenhuma.
E o que os clubes fazem nesse sentido? Existe muita vontade, né? Mas existe também a televisão, existe todo um sistema por trás. Que ainda não permite. Então, mas já melhorou, tem melhorado, né? A CBF agora esse ano já em datas FIFA vai paralisar o campeonato. O Campeonato Paulista reduziu 2 datas. Lógico que você jogar uma quarta de final e uma semifinal em jogo único não é bom. Mas você tem que começar a reduzir as datas para que a gente tenha espaço, né? O Corinthians há alguns anos tem ido à Florida Cup. É o único tempo que você consegue. Aí, para a parte de marketing, você levar a marca do clube para fora, para um país como os Estados Unidos, que o futebol vem crescendo muito. Os clubes da Europa fazem isso também no meio do ano. Então, é importante, mas a gente tem que mexer no calendário. Não tem a necessidade de jogar mais para ganhar mais? Você tem teus compromissos todo mês e jogando mais, entra mais dinheiro de várias fontes? Não sei se entra também, depende do jogo, né? Marco, você tem alguns jogos que não são atrativos, principalmente nos campeonatos estaduais, né? Então você pode ter menos jogos de maior... Mas o Corinthians ganha razoavelmente no campeonato. Mas eu falo em questão de jogos, você tem jogos que você não tem, por exemplo, um público acima de 15, 20 mil pessoas, no caso do Corinthians. O Corinthians hoje tem, né? O Corinthians hoje não joga para menos de... Até diminuiu um pouco. Está indo para 30, a média do ano passado, se não me engano, foi 33. Mas estava 27, 20, até mais do que antes. Mas tem uma coisa que é engraçada. Assim, São Paulo, em 92, jogou o torneio Teresa Herrera, jogou 97 partidas no ano e foi campeão do mundo. Jogava-se, incrível que em alguns anos, jogava-se mais do que se joga hoje. Ainda se joga muito. A diferença do futebol brasileiro do calendário, a gente viu no Flamengo e Liverpool. A diferença do número de jogos do Flamengo no ano para os jogos do Liverpool no ano era 19 jogos a mais, sendo que 17 eram do estadual. Né? Então está aqui a explicação. Mas no passado, vou te dizer, o campeonato de 83, que eu lembro bem de memória de garoto, o campeonato paulista de 83, quando a gente foi bicampeão, eram 20 clubes, 19 jogos no turno, 19 no retorno, classificavam 8, faziam 2 quadrangulares, então eram mais 6 datas. Então aqui já eram 44 datas, mais 2 semifinais, 46 datas, mais 2 finais. Eram 48 jogos para ser campeão paulista. Terminava em agosto. Não, terminava em dezembro. Começava em junho. Porque o Campeonato Brasileiro que era pequenininho, né? Era menor. E aí você tinha o regional era mais importante. Voltando no que o Marco colocou, eu acho que aí, em vez da quantidade, você teria mais qualidade. E seria mais valorizado o espetáculo, entendeu? Em termos também de receita. Agora, uma outra questão que tem sido discutida, sobretudo com essa ascensão do Flamengo, como disse o Duílio, no começo do ano passado a gente falava do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras tem um patrocinador forte e com o estádio ele acabou... que o modelo de negócios do estádio do Palmeiras é diferente do modelo de negócios do estádio do Corinthians, né? Porque ali foi uma construtora que fez o estádio e falou, usa aí, nós vamos dividir a renda para pagar o estádio, né? Foi mais ou menos isso. Do Corinthians é diferente, porque houve um financiamento grande, enfim. E a bilheteria está indo toda para lá. Mas no começo do ano passado, o Duílio tem razão, a gente falava que o Palmeiras ia dominar o futebol brasileiro porque era o time que tinha mais dinheiro. E aí o Flamengo foi crescendo, porque já tinha feito um trabalho de corrigir as suas finanças mais atrás, e começou a montar um baita time e tal, e acabou dominando o cenário no segundo semestre. Mas aí a pergunta fica, né? O Flamengo com o poder que já tem. Palmeiras, que continua sendo um time muito forte economicamente. Nós temos o risco, né, como já se falou anteriormente, de espanholizar o nosso futebol, ou seja, de a gente ter 2 superpoderes brigando pelos títulos e os outros assistindo, e aí Real Madrid e Barcelona, de vez em quando um Valência belisca, o Atlético Madrid belisca, mas a gente sempre começa o Campeonato Espanhol dizendo quem vai ser campeão, Barcelona ou Real Madrid. A gente corre esse risco aqui, não, Duílio? Eu acho que não. Eu acho que, lógico, hoje, se olhando o cenário hoje, sim. Dá a impressão que vai ser assim. A impressão é essa, mas eu acho que não. Eu acho que até com a nova forma de pagamento das cotas de televisão que foi colocada no Campeonato Brasileiro já a partir do ano passado, você tem um percentual por colocação, um percentual por audiência, e o outro é o pay-per-view, deu uma equilibrada um pouquinho maior, mas ainda assim a diferença é grande. Mas eu acho que esse tamanho dessa disparidade no caso do Flamengo hoje tem muito que eu coloquei como venda de jogador, né? Que isso não é uma coisa normal, garantida. Todo ano assim, né? Eu acho que pode existir uma diferença, mas não tão grande como ela se apresenta hoje. Você quis dizer que o Campeonato Espanhol é o melhor gauchão do mundo. É mais ou menos isso. Então, já temos, então, essa espanholização no Campeonato Brasileiro há muito tempo. Gaúcho. No Campeonato Mineiro, no Campeonato Gaúcho, no Campeonato Baiano, já há muitos anos existe isso. Não, eu também não acredito que vai haver no Campeonato Brasileiro. Mas isso é para a gente ver para o futuro. Então vamos discordar aqui entre lados de... Porque é evidente, assim, a gente está passando por um processo de concentração de riquezas
E isso não acontece só aqui. Quando a gente olha para o futebol europeu, a Juventus monopolizou a Itália, o Paris Saint-Germain monopolizou a França, né? A Bayern de Munique nem se fala, e isso acontece porque quando você olha para todas as receitas, né, a televisão é a única receita que você consegue manejar ali para fazer uma liga, distribuir, e realmente a fórmula hoje ela é mais equilibrada. Mas as outras todas dependem de tamanho de torcida, né? Então, patrocínio indiretamente ao torcedor, bilheteria, estádio, tudo isso está muito ligado ao tamanho de torcida. E a gente encontra clubes na Europa globalizando e no Brasil nacionalizando, que abriram uma vantagem que nunca antes existiu. Né? O Flamengo hoje... Mas lá não se vende nesses mercados. Nenhum desses exemplos. Pode acontecer, claro que pode, mas se a gente pegar Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Juventus de Turim, Barcelona, Real Madrid, são clubes que não vendem. Como assim não vendem? Jogador? Eles não precisam... O problema é assim, os clubes na América do Sul, eles se desestruturam por causa da necessidade de transformar elencos. E o Real Madrid não precisa desestruturar seu elenco. Ele perde o Cristiano Ronaldo quando o Cristiano Ronaldo quer ir embora. Ou quando tem uma turbulência. Mas se você perceber isso no Brasil, é óbvio que a gente sempre vai ter o desafio da recomposição, né? Repor o jogador em vez de manter. Isso é fato. Agora, o Flamengo, pelo tamanho que ganhou financeiro, ele está acessando um mercado europeu que os outros clubes não acessam. Né? Então, até nisso, você tem uma desigualdade, uma concentração. E, assim, o Flamengo, a gente fala de 800, 900 milhões de reais. O Vasco, se fizer 200, está feliz. E era o clássico dos milhões. Né? Há uma desigualdade que está mexendo aqui, a gente tem que tomar cuidado. E deveria reestruturar calendário, né? Rever ali a questão de endividamento, como é que se resolve a dívida de alguns clubes como o Cruzeiro. Se não fizer, daqui a pouco tempo a gente vai chegar a um momento, não sei se vai ser só Flamengo, mas Flamengo e Palmeiras se ficam dividindo. Você falou em número de torcida, isso sempre foi, né? Então acho que não é esse fator. Eu enxergo hoje o Flamengo, no caso que você está colocando sempre como, num momento, um ciclo, que eu já vi o Corinthians passar, o Palmeiras no ano passado, e hoje o Flamengo com essa venda de jogadores que foi muito acima. O São Paulo, por muito tempo. Então acho que essa disparidade toda hoje, pro Flamengo, são 300 milhões no ano passado, esse ano já 100 milhões com o Renier, mas não é sempre que você vai ter esse... Hegemonia no futebol brasileiro houve. Né? Se você pensar, o Santos de Pelé ganhou 11 campeonatos paulistas, quando o paulista era muito importante, de 15, então era hegemonia. E ganhou 5 Taças Brasil, que hoje está equivalente ao brasileiro pela unificação da CBF, mas eram 5 Taças Brasil em 5 anos consecutivos. Hegemonia houve. Agora, se você pensar de 71 para cá, e mesmo antes, nunca houve no Brasil, não quer dizer que não vai haver, Rodrigo, pode acontecer. Estamos discutindo o que é que pode haver e como se evitar que exista. E para evitar que exista, tem que ter atenção nesses fatores todos. Nunca houve na história do Campeonato Brasileiro, por 2 anos seguidos, campeão e vice em primeiro e segundo lugar por 2 anos seguidos, mesmo se revezando. Bateu na trave no ano passado. Aí o vice-campeão foi o Santos. Agora, o campeonato inglês antes do United, não tinha também uma alternância maior do que agora? Não. Tinha nos anos 60, né? Se você for pegar nos anos 60, são campeões Burnley, Ipswich Town, Everton, Manchester United, Liverpool, Leeds United, são 8 campeões. Se você pegar na Premier League, ela tem bem ciclos, como disse o Duílio. O primeiro ciclo é Manchester United e Blackburn. O Blackburn é campeão em 95. O segundo ciclo, Manchester United e Newcastle. O Newcastle foi vice-campeão em 96 e 97. Aí o Arsenal é campeão em 98. De 98 até 2004, é Arsenal e Manchester United, que duelam, cabeça a cabeça. Aí vem o Chelsea. E aí você tem de 2005 a 2011, Manchester United e Chelsea se revezando. Aí vem o City. Aí por 3 anos é City e United. Aí aconteceu o fenômeno do Leicester, né? Mas de 14 para cá começou a ter Liverpool e City, com o intervalo do Chelsea. Mas são 4 ciclos. Mas hoje você não vislumbra mais um Blackburn chegar e ganhar um campeonato inglês. Mas o Leicester foi campeão em 2016. Incrível. Incrivelmente. O Leicester foi campeão em 2016. É que o futebol não é um negócio assim, lógico, matemático. Por isso que lógico. é bom. Por isso é um imponderável no futebol que existe. Né? Tá, sem dúvida, quanto mais poder econômico, mais chance. Eu acho que é um perigo razoável de espanholização aí. Eu acho que é um perigo. De gauchização. Acho que é um perigo razoável aí.
Mas o futebol tem sempre o imponderável. Às vezes se encaixa um time. Quantas vezes? O Corinthians, uma vez em 85, fez o super time. Contratou o Serginho, era o centroavante, era o time, o Hugo de Leon. Em campo não aconteceu. Não aconteceu. Acontece. Você contrata grandes jogadores, não acontece. Os Galácticos do Real Madrid. Não, Não tem ganharam, que ter né? cuidado. Claro que tem. O Rodrigo tem razão. É preciso prestar atenção em cada detalhe para evitar que aconteça isso. Mas acho que tem algumas diferenças aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Não, e antes do Flamengo ser campeão, nós tivemos 4 campeonatos seguidos de Corinthians e Palmeiras. Sim, Corinthians, exato. Palmeiras, né? A gente teve, podíamos dizer, a espanholizou porque só o Corinthians e Palmeiras ganhavam o campeonato. Exato. Mas o vice-campeão se revezava. O vice-campeão ser... Tem uma outra questão, né? Jorge Jesus tem contrato até maio. E, pelo amor de Deus, flamenguista, não estou dizendo nada em relação a isso. Mas, assim, se ele tiver uma grande proposta de um time europeu para poder ir embora, de repente esse cenário pode se transformar também. Agora, a gente já concentrou em dada medida, quando a gente percebe que o Bahia, a chance de ser campeão brasileiro hoje é remota. Mas em Eu 88 não quero também era. chatear, não, mas acontecia. Né? Você viu o Curitiba campeão brasileiro, o Bahia campeão brasileiro, você Só viu o que América... naquela época você tinha os mata-mata, né? Parecia a Copa do Brasil, era diferente. Além do no mais, formato é mais difícil. e tem uma outra coisa, o poder da bilheteria naquela época era muito grande também. A receita dos clubes era muito Basicamente, atrelada equilibrada. à bilheteria, então são outros tempos, né? Mas era mais equilibrado, mesmo tendo times com grandes jogadores, né, com esquadrões, o jogo financeiro não era tão desequilibrado. Exato, é isso que eu digo. Exatamente, tem razão. Mas assim a gente vai pegar as exceções, né? Você falou Curitiba 85, Bahia 88. Semifinal de 86, América do Rio de Janeiro e Guarani. Sim. Eles não chegam mais. Mas o Guarani era poderoso, o América não. Sim, mas eles não chegam mais. Esses times foram alijados. Né? Você pega uma primeira divisão, você vislumbra 3 ou 4 ou 5, nem os 12, mais a gente consegue imaginar. estão E sendo vou mais alijados. além, né? A gente citou o Bahia, mas a gente poderia citar o Fluminense, a gente poderia citar Vasco, a gente poderia citar Botafogo. Sim. Isso que eram times muito mais poderosos do que são hoje, né? E aí não estou dizendo que diminuiu a importância do clube, nada disso. Mas financeiramente hoje eles estão correndo atrás. Mas olha como é incrível o futebol brasileiro desse ponto de vista. O Bahia era exceção em 88. O Coritiba era exceção. Quando o campeonato de 88 começou, ninguém dizia que o Bahia ia ser campeão. Como em 95, ninguém dizia que o Botafogo ia ser campeão com 5 meses de salário atrasado. Mas olha como é incrível o futebol brasileiro. Em 2012 estamos falando de um período de... Você vai entender que estamos falando de um período de 6 anos. Em 2012, o Fluminense foi campeão num jogo contra o Palmeiras, que uma semana depois foi rebaixado. O Fluminense foi campeão num jogo contra o Palmeiras e Presidente Prudente. Palmeiras, uma semana depois, foi rebaixado em Volta Redonda. 6 anos depois, o Palmeiras foi campeão pela segunda vez em 3 anos e o Fluminense, na última rodada, escapou do rebaixamento. O rebaixamento é isso aí. É incrível. Extremo, né? Muito bem, vamos fazer o nosso último... Só para fechar? É bagunça. O que explica isso é bagunça. É bagunça. É bagunça. Tá certo, tá explicado com bagunça. Último intervalo, voltamos já para a sequência aqui do nosso Bem Amigos de Carnaval. Instantes. Amigo ligado no Sport TV, nós estamos de volta para o fechamento aqui do nosso programa. São camisas, né? Virou quase uma banca de camelô aqui, de tanta camisa. Mas é que eu queria registrar. Primeiro, nós tivemos a iniciativa do nosso querido amigo Mauro Betting, né? Que hoje está lá no Esporte Interativo. Para tentar diminuir, inclusive, essa questão do preconceito no futebol e tal, sobretudo sobre a homossexualidade, né? Ele criou a campanha Pede a 24, porque durante muito tempo os clubes brasileiros ignoravam a camisa 24 que ela tinha aquela associação com o viado, aquela coisa toda, né? E os clubes praticamente passaram a ignorar as camisas, a não ser em competições que eram obrigatoriamente necessária a presença do número 24, como a Libertadores, que tem numeração fixa até 30 e tal. E aí a campanha começou e vários clubes aderiram. Eu tenho aqui 2 exemplos, né, que é a camiseta do Vasco da Gama, o Bahia, né, foi um dos primeiros a tomar. Nós estamos vendo, inclusive, aqui imagens do Bahia que foi escolhendo os seus principais jogadores para usar a camisa número 24. Essa aqui é do Santos, ó. Né, a camisa do Santos. O Corinthians acabou tomando a iniciativa, né, porque o Cantilho, quando jogava na Colômbia, jogava com a 24. Quando chegou aqui, foi dada para ele a camisa número 8 e tal. Houve até ali um certo vacilo do nosso querido Duílio. Mas o Corinthians acabou botando a 24 de volta no... A gente cresceu, né, Milton? É bom ter a oportunidade de falar disso de novo. Acho que nós todos aqui crescemos com essa brincadeira do 24 e eu fui infeliz numa brincadeira com um jornalista antes ainda de começar a coletiva. Ele fez uma pergunta, ele vai usar 24 aqui também? Eu falei, não, 24 aqui não.
que ele ia usar 8, era o negócio do Rincon. Que era colombiano também, enfim. Era uma homenagem, mas a gente entendeu por bem colocar e ele continua. Eu fico chato estar falando disso aqui novamente, pelo um erro meu. Mas eu fico contente de que, após isso também, outros clubes têm. O Corinthians ele vai usar em todos os jogos, o ano todo, e nós não temos nada. Quem conhece, Duílio, com todo respeito, quem conhece a sua história, a história do seu pai, a história do seu avô, da família, enfim, da democracia corintiana, a gente sabe que... E a gente tem que se policiar cada vez mais, eu falo isso me incluindo, né? Não estou me excluindo de nada. Com o tal do preconceito estrutural, né? Que é aquela coisa que a gente vem ouvindo desde que é criança, né? Principalmente para nós que somos mais velhos. A gente ouviu essa brincadeira do 24 desde que era pequeno. E não só essa, muitas outras, envolvendo negros, envolvendo mulheres e tudo mais. E aquilo foi ficando ali no nosso subconsciente, de vez em quando sai. Mas, enfim, a campanha está pegando fogo aí, os clubes estão aderindo, o Bahia faz um belo trabalho nesse sentido, o Corinthians acabou adotando. E sabe o que é legal, Milton? Desculpa te interromper. O legal disso tudo é a gente estar discutindo, né? Discutindo o tema, porque, assim, há 3 anos, 4 anos, tudo isso passaria batido, né? A gente falou aqui do mascote do Atlético, teve a frase infeliz do Duílio, enfim, vários episódios que acontecem e iam passar batido, né? Hoje não, a gente discute, a gente questiona, tem gente que concorda, tem gente que discorda e tá tudo bem, mas vamos discutir e evoluir e trocar ideia para poder... E todos né? aprendemos e crescemos. Aprender, exatamente. Aprender. Ô, Duílio, quero dar aqui para você a camisa 10 do nosso Bem Amigos. Bem Amigos Eu Fui, que a gente sempre presenteia aqui os nossos convidados. Então você põe lá na sua galeria. Obrigado, Milton. Queria te dar um presente também. Muito obrigado, a camisa do Corinthians aqui. Muito obrigado. Aliás, só a caixa já vale, hein? Que beleza. Ó, e não só a camisa, tem várias. Tem a camisa, 2 camisas, um monte de brindes aqui. Muito obrigado. Assim como também para o nosso Ocimar, tá aqui a camisa Eu Fui no Bem Amigos. Muito obrigado, Milton. E essa aqui é do Cruzeiro. Queria que você falasse do cartãozinho. Como é que funciona Número esse cartãozinho? 12, por causa do Sócio Reconstrução. E com o nome e tudo, hein? Exatamente, é do Sócio Reconstrução. O número 12 é em homenagem a esse plano que o Cruzeiro lançou e tem nos ajudado muito lá. Ah, que bom. Muito na obrigado. Reconstrução do Cruzeiro. E a gente torce para que o Cruzeiro se reconstrua efetivamente. Muito obrigado. Que é uma das marcas mais fortes do nosso futebol. Muito obrigado por ter vindo, viu, Ocimar? Diego, também está aqui a sua para você exibir pelas ruas de Salvador. Obrigado. Tem uma do esquadrão aqui do Bahia também. Que é material próprio do próprio Bahia, né? O Bahia assumiu a sua marca de camisa. O Bahia está tendo um retorno financeiro muito maior, produzindo o próprio material. Que bom. Além de poder produzir as peças que a gente na hora acaba criando, algumas campanhas. Uma campanha, de repente, coisa, vocês têm a rapidez de poder fazer isso. E obrigado por ter aberto esse espaço para a gente debater. Obrigado a você. Parte de gestão aqui. Que o Bahia continue ficando forte sempre, cada vez mais representando o futebol do Nordeste. Muito obrigado a todos. Você não ia cantar uma marchinha agora no final, não era isso? Você a gente vai fazer um trenzinho agora, carnaval, né? Que beleza. Não, brincadeira. Muito obrigado a você de casa. Você achou que não ia ter bem amigos no meio do carnaval, né? Teve, foi muito legal. Falamos de coisas muito interessantes aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado a todos vocês. Duílio mais uma vez. Continue curtindo o carnaval. É bom carnaval para todo mundo. Um abraço.